Salve galera, tudo bom com vocês? Chegamos, o seu Mais Monkey Podcast está no ar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite pra vocês que estão acompanhando o Mais Monkey. Mais um episódio, embarque na nossa canoa de resenha. Bora começar a navegar nesses rios aqui do Mais Monkey, com mais uma personalidade de Parintins, do Amazonas, né, meu querido Kelvin? Um comunicador, né? Comunicador nato. Um batalhador. E a galera já conhece esse cara. Com certeza já ouviu a voz dele aqui na cidade. Com certeza. Ainda mais a galera da Nação Azul e Branca. É verdade, eles que são fanáticos. Isso aí, né? Pra você que tá acompanhando agora, antes da gente anunciar o nosso convidado de hoje, quero aqui agradecer a toda a galera que tá acompanhando a gente lá no Instagram. É verdade, por aqui pra galera pelo que tá Facebook, seguindo, né? A galera tá pelo seguindo, Facebook. tá comentando. E pra você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve daqui embaixo, aqui, ó. É um sininho que tem, né? Isso. E Aí no YouTube, recebe a notificação. É verdade. E aí você vai ficar atento. Já temos aí vários episódios. Se eu não me engano, mais de 40 episódios já estão disponíveis no YouTube com várias personalidades da nossa cidade. Afinal de contas, Mais Monkey, 2 anos trabalhando para que a gente possa trazer boas histórias aqui. Beleza, vamos apresentar o nosso convidado Vamos. de hoje. Ele que é apresentador, compositor, ele que também teve uma batalha recente e ganhou essa batalha e vai contar pra gente um pouquinho. Senhoras e senhores, com muita alegria que a gente recebe na bancada, na canoa do Mais Monkey Podcast, com muita alegria, Ornelo Reis! Aê! Valeu, Rodrigão! E aí, Kelvin? E aí, mano? Tá bom, mano? Bem-vindo, Tamo aí. cara! Obrigado, cara, obrigado. Eu já tinha ouvido falar bastante do Mais Monkey. Falei, cara, um dia eu vou bater uma resenha com esses caras aí. Isso, e é hoje, né? É hoje. Tô aí. O pessoal falando assim, vamos lá contar uma mentirinha. Uma mentirinha, uma fofoquinha, um negócio assim, mas brincadeiras à parte. A gente tá aqui pra hoje conhecer um pouco mais de quem é Ornelo Reis, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Você que é aí, além de um grande artista, né, artista regional, Valeu. você também tem uma história, está traçando uma história de muitas vitórias, né? Tanto na parte Graças artística a Deus. quanto na sua saúde, na sua vida. Posso dizer que Ornelo Reis tem 2 aniversários, né? E 3, vou já explicar. Olha aí, Vamos ó. já saber por quê, né? E é, assim, muita gente te apoia nisso, né, cara? Você é muito querido pelo Amazonas inteiro ali, né, Ornelo? E a gente sabe da importância que você tem como um grande artista. Mas o Mais Monkey sempre começa com uma pergunta emblemática. Aquela pergunta. Eu posso fazer hoje? Pode, meu querido. Então, vamos lá. Pra você que Eita. tá, eu sei que você que tá assistindo já sabe qual é a pergunta. Será que o Ornelo já sabe? Ele já sabe. Já sabe, ele deve saber. Ornelo, a galera te conhece Qual é das o teu redes sociais. CPF? A galera te conhece das redes sociais, da apresentação do Boi. Sim. A comunicação te levou a grandes horizontes, mas a galera aqui quer saber quem é de fato, longe ali, sem ser do Instagram, sem ser lá dos palcos, quem é Ornelo Reis. Quem é o Curumim Ornelo Reis? Ornelo de Barreirinha, né? Nasceu no Hospital Coriolano Lindoso. Cresceu ali no bairro de Santa Luzia, lá em Barreirinha. Tuíra que só. Tuíra. Pô, graças a Deus eu nunca fui de... Não menosprezando quem fazia isso, mas nunca fui de também correr atrás de papagaio. Mas brincava muito com meus irmãos. De família humilde, nunca passei fome, graças a Deus, mas de origem realmente humilde. E que em algum momento da vida viu artistas de boi se apresentarem na arena do Touródromo em Barreirinha. Também viu na arena do Bumbódromo e em algum momento começou a sonhar, né, com isso. Nunca imaginei chegar onde a gente já chegou hoje, né, em tantos municípios com a nossa arte. Mas, fora isso, é também um menino que é muito católico, sou muito católico, inegavelmente filho de Maria, filho de Nossa Senhora, apaixonado pela minha religião, apaixonado por Jesus, São Paulino também, Olha aí, Rafa. fanático. E o teu boi? Teu boi, o que tu acha? Vamos perguntar do teu boi. Cara, deixa Ninguém eu ver sabe, aqui, bora- peraí, mano, deixa eu decidir. Meu avô foi um dos fundadores do Boi Azula de Barreirinha. Aí daí tu tira, né? Cara, não, assim, cara, claro que eu sou caprichoso demais, pelo amor de Deus, amo esse boi demais. Assim como amo o Touro Preto da minha cidade, porque antes de conhecer o Caprichoso, eu conheci o Touro Preto, né? Pra mim existia o Touro Preto e o Touro Branco lá em Barreirinha. Depois que eu fui conhecer, né, o Caprichoso Garantido e tal. E assim, só que
Quando a gente começou a trabalhar com isso, já não existia mais essa coisa muito de, opa, vou me restringir ao azul e... Não. Justo. Por exemplo, eu acabei de falar que meu avô foi um dos fundadores do Azul lá em Barreirinha. Eu passei 5 anos trabalhando no vermelho lá em Barreirinha. Eu fui assim, eu desafiei praticamente a minha família, entendeu? Fui apresentador e fui amo do boi, inclusive. Cara, lá. mas o negócio é que você... do touro branco. Ele não só trabalhou, mas ele atuou então, né? Então, praticamente, aí cara. Imagina porque, a tua família. Cara, imagina ter que apresentar, dizer que aquilo ali era lindo. Não que é feio, não é isso. Pelo amor de Deus, gente, não entendam errado. Mas, tipo, você dizer que eu era apaixonado, eu tinha que dizer, cara, que o touro branco era meu boi e tal. É o profissionalismo, cara. Aí eu fui 2 anos amo do boi. Tive que fazer versos exaltando o touro branco e detonando o touro preto, cara. Ei, mas a galera que te conhecia lá em Barreirinha sabia que tu era touro preto. Sim. E aí? Eles falavam? Não, cara. Casaca, Falso! E tu segurando. E eu segurando, cara, porque eu tinha que fazer meu trabalho, né? De fato. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho. No ano que a gente disputou, gabaritamos. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho legal com o Mamo do Boi. Infelizmente, eu tive que machucar um pouco a minha origem, né? Mas depois voltamos, aí ficou tudo certo. Deixamos um bom trabalho lá. Cara, aí eu quero saber, a gente tava conversando agora no off aqui, ele foi contando uma história tão bonita, que é a tua chegada nesse mundo bovino de jovem, né? De como é que tu chega nisso aí. Eu quero que tu conte pra gente, pra galera que tá te acompanhando, como é essa origem do Curumim, Ornello, vislumbrando a entrada no mundo bovino lá da tua cidade, né, cara? Sim, cara. Aconteceu em 2012. Eu comecei, na verdade, em 2010, eu falei aqui em off agora há pouco, que eu fiquei fascinado quando o Davi saiu do Garantido e veio pro Caprichoso. Já era um absurdo, né? Já foi um absurdo. Tu falou, pô, da nossa geração ali, a gente se assustou com aquilo, né? É que o Davi quando... pelo menos eu me conheço por gente, o Davi já era do Garantido. Eu também. Sim, tipo assim, sim, então eu jamais imaginaria. Ninguém. Não, ninguém, cara. E muita gente diz assim, é até difícil pra gente imaginar que o Davi começou no Caprichoso. Exatamente, né? exatamente. Até 94 ele fazia parte do grupo Azul, Sangue Azul, eu acho, era o grupo que ele era cantor. E quando alguém falava isso perto de mim, eu falava, é nada, tá inventando isso. Pô, até 94, 95 ele foi pro Garantido e se tornou levantador lá. E, enfim, explodiu, né? Aí tá. Eu fiquei fascinado com aquilo e comecei a pesquisar, comecei a assistir muito Garantido Caprichoso, Israel, Júnior e tal. E vendo só referência também. Só referência, cara. Eu falei agora há pouco em off também que a mamãe ficava pé da vida comigo. Porque eu passava o dia inteiro, cara. Só naquilo. Ela tava enjoada da voz do Israel. Apaixonou de uma maneira que... Sim, cara. Eu fiquei fascinado. O famoso hiperfoco do hiperfoco, demais. Ela se enjoou muito da voz do Davi, da voz do Israel, da voz... Cara, ela... Meu Deus do céu. Aí e ela falava isso, falava filho, me ralhava, pô. Mano, para com vai isso. Fazer, vai procurar o que fazer, Curumim? Vai soltar um papagaio, vai sei lá. Eu viciei a bateria do notebook da minha mãe, cara. De tanto que eu não saía. O nome dela, como não... Dona Margarida. Dona Margarida. Desculpa, mãe, foi mal. Mas aí, olha aí, deu frutos, tá vendo? Tu já devolveu o notebook? Já pelo menos a bateria do notebook dela. Né? Cara. Que Dona Margarida. Dona Margarida ficava Pé da vida. Pé da vida, cara, que eu não saía do notebook. Imagina a Dona Margarida contando pra vizinha, né? Pô, esse menino não sai, rapaz. Não sai daí desse negócio. Ele tá fazendo o que? Jogando? Não, ele tá ligado de boi lá. Cara, e a minha mãe, ela já me fez vergonha, assim, do tipo assim... Quando alguém perguntava dela, como é que ele começou? O que ele faz? Como é que surgiu isso? Do nada. Ela falava que ela brechava, assim, por alguma brecha do quarto. Ela me flagrou algumas vezes, você não foi me contar anos depois já, que ela me flagrou algumas vezes, eu vestido com uma camisa grande do meu pai. Aí pegava um desodorante Rolon, era o meu microfone. E apresentando. Assistindo Israel, Júnior e imitando eles, me imaginando ali, entendeu? Apresentando. Aí ela diz que essa foi a grande origem. E de fato fez parte, pô. Porque querendo ou não, até hoje, por exemplo, eu faço isso até hoje. Treina, né? Quando eu ensaio os meus textos para as apresentações, eu faço isso no meu quarto. Eu preciso ensaiar a interpretação para na hora não chegar ali e fazer de qualquer jeito. Então, tipo assim, de alguma forma, até hoje, os textos que eu faço nas arenas são coreografados.
cada parte do texto tem uma espécie de interpretação ali que eu já ensaiei no off. Eu acho que todos os apresentadores fazem isso hoje. Isso, inclusive, é uma coisa legal de contar pra galera, né? Porque tem o talento, tem a dedicação, mas tem um trabalho por trás, né, tem cara? a habilidade e tal, mas você tem que ensaiar, Sim. cara. Você não pode confiar só no seu gogó, na sua experiência. Só não dá. Então, no improviso, né? Com certeza. Você pega o texto, você vê o que o texto tá falando e ensaia uma espécie de uma coreografia em cima daquele texto. Mas eu até fugi da pergunta. Aí tu tava contando que a tua mãe te flagrou. Sim. Então, assim, aquilo ali foi o começo, né? De 2010. Ela conta que aquilo ali foi o começo. Fez parte, de fato, né? Fez parte desse meu começo. 2010, 2011, a gente ali fazendo show de calouros na escola, em eventos da cidade, né? Arraial da Santa, a gente foi participando. E aí um dia tu decidiu que queria ser apresentador, tu queria uma chance, né? O meu primeiro sonho, na verdade, foi ser levantador de toadas. Mas tu já tinha uma boa afinação, assim, que tu já tem? Eu tinha uma noção de afinação. Eu tinha uma noção do que era cantar, do que era... Eu cantava em casa mesmo, toada de boi. Aí a mamãe gostava, porque ela sempre cantou na igreja, então ela também é afinada. Então ela tinha uma noção tem até hoje uma noção de afinação. Ela pode não cantar extremamente bem, mas ela sabe quem canta bem e quem não canta. Ela entende, né, da coisa. Aí ela me ouvia cantar e gostava do que ouvia. Aí eu comecei a perceber que realmente... Por exemplo, eu gravava e ficava no tom certinho. Eu falei, quero ser levantador. Aí, na época, tinha ainda boi mirim, barreirinha. Então, o meu sonho era cantar num boi mirim lá de Barreirinha. Ser levantador. Nunca tinha passado pela cabeça ainda ser apresentador. Aí, foi quando chegou 2012, que eu contei também no off aqui. Cara, chegou... Mas eu quero que a galera ouça, porque... Olha só, cara, 2012... O ápice do garoto. Não, pega essa que ele contou o negócio. Não, pega essa. O Touro Preto, que é o meu boi, ele estava passando ali por uma crise interna. O presidente tinha sido impeachmentado, assumiu ali em cima da hora uma comissão improvisada. Esse pleno festival dele. Pleno festival, cara. O Touro Branco com tudo ali ensaiando, pá, alegoria, pá, não sei o quê. Aí, cara... 2 dias antes do festival, o Touro Preto se montou. Assim, é chamado até hoje um ano da superação lá. É chamado até hoje. A gente lembra de 2012 como um divisor de águas na história do boi. Uhum. Tem o Touro Preto antes de 2012 e depois de 2012. Foi um ano assim absurdo. Uma crise absurda. Aí, no dia da segunda noite da disputa, que até nessa época era 2 noites ainda, eu tinha 14 anos e fui procurar um dos diretores, o Zico Beltrão, inclusive um abraço. O Zico Beltrão que é também uma figura carimbada lá no Touro Preto. Aí fui procurar ele, eu já conhecia ele, obviamente ele não me conhecia. Eu olhei pra ele, Guri, assim, né? Era baixinho e ele alto, né? Pô, Zico, tu não me conhece e tal, mas ontem eu vi lá o animador de galera, não fez um bom trabalho, e de fato... O animador da... Eu fiquei assim, cara. Eu acho que eu faria melhor. Cara, meu boi, pô, passando por isso, e eu não vou fazer nada. Eu acho que eu garanto fazer isso, cara. Eu acho que eu posso fazer um pouco melhor. Eu acho que eu posso fazer um pouco melhor. Tipo assim, eu já tinha ensaiado tanto no quarto. Não é tinha possível. Que mostrar aquilo, né? Não é possível que eu não vou conseguir fazer isso, cara. Quantos eu gastei? Pô, viciei a bateria à toa? Não, pô. Tem que dar um retorno agora. Margarida, meu Deus, que esse menino vai arranjar agora? Cara, aí fui pedir uma oportunidade. Pô, seu Zico. Não humilde. Seu Zico, pô, gostaria de uma oportunidade aí pra ser um animador de galera. Eu, como torcedor ontem, não gostei muito do nosso animador. Eu gostaria de uma oportunidade, né? Vai que dá certo. Eu lembro que ele falou assim, tá, procura fulana de tal e vai. Tipo assim, é aquela situação, o boi tá tão na merda já. Que qualquer coisa que vier, né? A gente já tá na merda, mano, se der merda. O que é um peido? O que é um peido, né? Tá cagado. Mano, então assim, cara, sabe, o cara só vai. Vai, mano, pega o microfone, vai der merda também, é só mais uma. Já tamo aqui. Já tamo aqui, já tamo lascado mesmo. E rapaz, é agora, vou fazer meu nome. Rapaz, mamãe! Fui falar pra mamãe, ela ficou, como assim? Não, calma. Sem roupa.
calma. Ainda sem nada. Não, sem nada. Só com a vontade. Só com a vontade e Deus... E a oportunidade daquela hora. Exatamente. Rapaz, agarrei com unhas e dentes a oportunidade. Fomos pro Toródromo. E a galera se surpreendeu, pô. Cara, Ninguém esperava. Tu não tava nervoso, não? Assim... Não, nervoso eu tava, né? Mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Pois é, mas aí que eu ia te perguntar. Tu tava nervoso ou tu tava ansioso? Porque o nervoso é quando tu tá atônito. Todo mundo fica nervoso. Agora né? o ansioso é aquele, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer. Não, assim, cara, eu não vou nem lembrar de como exatamente eu fiquei, mas obviamente eu fiquei nervoso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha alguma tranquilidade de quem sabia o que tinha que fazer. Eu já sabia o que eu ia fazer. De tanto que ele assistiu. Eu tinha praticamente um roteiro na minha cabeça. Eu já tinha assistindo, por exemplo, o Edmundo, que na época era o animador de galera do Caprichoso. Então eu já tinha aprendido mais ou menos o que um animador fazia. Era de puxar toada, era de mexer com a galera e chamar o apresentador. Fala com uma facilidade, né? Pois Trabalho básico de um animador eu já sabia, eu já tinha tudo montadinho. É só o básico. Não, cara. Hoje, por exemplo, eu faço esse trabalho no Caprichoso, Sim, né? sim. Eu sou um animador de galera do Caprichoso. Um dos animadores de galera. Então, tipo assim, ok, hoje já tá de boa. Mas eu lembro que na época foi 14 anos. Vale anos. reforçar que era 14 Tu tá com anos. quantos 14 anos agora? anos. Hoje eu tenho 28, né, cara? 28. Já foi 14 aí. já andamos uma boa estrada. Então, aquilo ali foi também um divisor pra mim. E a galera ficou surpresa. Surpresa demais, cara. Quem é esse moleque, mano? Quem é? Aí depois que foram falar, é filho da professora Margarida e tal, Ornella. Bacurizinho e tal, um menino feio, olhudo. Rapaz, aí... Tomar até um gole de água aqui. Rapaz, aí pronto. Quando eu percebi, depois de animar a galera, quando eu percebi que eu conseguia fazer aquilo, eu falei, pronto. É aqui. Ninguém me segura mais. Pronto. Sai, solta meu braço. Rapaz, me deixa. Aí foi que 2013, quando começou a temporada lá, inclusive nós montamos uma banda, eu e o meu amigo Andrei Gomes, que hoje é o levantador de toadas do Touro Branco lá de Barreirinha, já foi levantador aqui no Mocambo também. A gente sabe que você é Touro Preto, hein? E inclusive nós disputamos hoje, porque eu sou levantador, atualmente eu sou levantador de toadas do Touro Preto e o Andrei é o levantador do Touro Branco. Mas nós somos, nossa, muito, muito, muito amigos. Fundamos a banda Canto Novo em 2013, aí nós fizemos algumas apresentações nos eventos lá em Barreirinha, tanto do Touro Preto quanto do Touro Branco, mas principalmente no Touro Preto. E aí pronto, a gente começou a gente montou a banda, começou a fazer as apresentações. E aí em 2013 fui novamente animador, já estava muito mais confortável para mim, né? Maduro na função, Maduro né? na função. Então... Mano, 14 anos, que já é com 15, né? Ele disse, eu tava maduro com 15 anos. Não, cara, mas cara olha era só, bravo mesmo, ó. se você for comparar com outras pessoas, eu comecei tarde demais. Theo Medeiros, O Theozinho. cara, o Theo Agora o Theo é... Pierre Cardoso, com 5 anos, já começou a apresentar. Mas também, eles também não tem como, porque tu já viu com quem os meninos Cara, se mas- espelham? Tu já viu com quem... É difícil mano. não ir, né, nesse caminho. Mas eu vi Theo Medeiros. O Theo é extraordinário. Né? Absurdo esse menino, Tá absurdo, cara. Ele Inclusive, consegue- queremos o papai dele por aqui, o Por Caetano. favor, Caetano, pelo amor de Deus. Ele consegue, cara, decorar um texto Não assim. é absurdo. É E extraordinário. o pior que... Muito mais rápido que eu, viu? Diga-se de passagem. E Extraordinário. ainda faz uma brincadeirinha assim, com um olhar de que... Eu Mas sei. é o básico. É o básico. É o básico. É só o básico. Cara, não tem jeito, é dom. É dom. É dom e não tem jeito. O Theo decora, como tu falou, texto numa facilidade absurda que eu fico abismado, cara. Eu já fiz festivais, assim, tipo assim, eu já fiz 4 ou 5 festivais em 5 finais de semana. Tipo assim, apresentando hoje e daqui a 7 dias outro festival, mais 7 dias outro festival, e eu tinha que acelerar o meu raciocínio, tinha que acelerar essa máquina pra decorar tudo. Todas as informações, Tudo. a interpretação. Tudo, cara, tudo. Agora, mano, mas só que o Theo conseguiu fazer mais rápido do que eu conseguia fazer. É absurdo quanto esse menino pega um texto e já era. Acabou. Leu, decorou. Eu vi o Caetano, acho que é uma coisa que tinha do Caprichoso Mirim, eu acho. E aí ele falou assim... Não,
bois em miniatura. Aqueles boizinhos. Sim, sim. Aí o Theo foi, e ele tava apresentando. O Caetano só chegou com o Theo no ouvido dele assim. Tá bom. Foi pra lá. Meu amigo. Aquele menino, ele tem uma diferença muito grande Cara, sim. pra idade dele, entendeu? É Que um- ele Não faz... é absurdo, é É extraordinário. absurdo, mano. Eu já vi, já conversei com ele, ele é cliente nosso, né? Ele vai lá pra escolher lá os presentes dele, que ele gosta de One Piece, ele gosta de... E ele é uma Naruto. criança, pô. E ele é uma criança, É mas uma é uma criança criança com... É uma, Ele tem alguma coisa uma diferente. superdotação, cara. né? É uma É, superdotação. Além de ser super inteligente, né? Super Demais, inteligente, fala cara, muito demais. bem. É, mano, é Que bom, absurdo. né? Pelo menos vamos ter uma geração que vai chegar... Cara, a assim, base vem assim, ó. fortíssima. O futuro do Caprichoso está assegurado com o Theo Medeiros. E tem um do Caprichoso está Tá lá. assegurado. Certamente ele será apresentador do Caprichoso. Isso é fato. A não ser que o dê a louca no Caetano ou no próprio Theo, de repente daqui pra ali, não quero mais. Mas eu acho difícil, cara. O menino é muito apaixonado. Será apresentador do Caprichoso, com toda certeza absoluta. Olha, vai ficar pra posteridade esse Olha, episódio tá aqui. gravado Tá aqui, gravado, ó. hein? Olha o Ornella dia aqui. que for ó. anunciado, pronto. Padrinho de agora a gente Ornella aqui. Padrinho de Ornella da O apresentação. Theo, ele vai pegar... Eu vou ver um... Vamos fazer o Dia das Crianças? 2026 Vamos fazer que o nosso querido Kelvin tava entrevistando com o Rodrigo, o Ornella. seu Ornello. Ele vai tá gravado O lá. seu Ornella. Aí pesou um pouco, né? E essa Ai, mesmo, ai. então tu acha que tu começou tarde. Começou Cara, se for 14, né? comparar com os meninos de de hoje hoje, é né? Eu complicado, comecei tarde, cara. Eu comecei no mundo bovino com 14 anos. Os meninos, o Pierre, por exemplo, que eu falei Tem também, o 5, né? Pierre Cardoso, começou com 5. Não, hoje ele já tem Sim, sim, 19, eu acho. Ele começou com 5 anos, que também já foi, é um absurdo. O Theo, eu acho que com 6 anos, 6 ou 7 anos o Theo começou. Então, assim, imagina eles com 28 anos, que é o que eu tenho hoje. A máquina que esses moleques vão estar, mano. Amassando, mano. Amassando. E quem não tiver preparado, Meu irmão, nem entra. quem não tiver preparado não entra no combate. Eita, Ou sabia não que- queira o Sabia combate. que eu não vejo do garantido alguém assim? Uma criança assim? Será Não, que mas, tem? mas Deve deve ter, ter, né? deve ter. Cara, Deve ter. o Pierre é de mais, lá, né? é mais pra lá, né? Mais pra lá do que pra cá. E, se eu não tô enganado, o Pierre ele é levantador do Mini Caprichoso, já saiu, não sei. Mas é até por conta do pai dele, que é o Patrick, né? O Patrick Modesto é cantor do Garantido. Então ele já tá. O Pierre também já Mas tá também começando a tudo cantar. Pode acontecer, né, cara? Tudo pode acontecer, cara. Tudo pode Olha, tu acontecer. não foi do Touro Branco? Então, fui, já voltei. Eu acho que o único local assim que eu ainda não troquei de agremiação foi aqui em Parintins. Falta de convite não fui. Já recebi uns 3 convites aí do Garantido. Mas preferi ficar na minha, no Caprichoso. Preferi ser fiel. Porque eu não. Eu acho Aí que tem, eu- aí tem uma paixão, né? já Tem um é, negócio aí. já né? é O negócio do... O Já é um coração já negócio não- que. É, cara. Já fica- Eu fiquei 4 anos fora do Caprichoso e durante esses 4 anos eu recebi convite pra ir pro Garantido. Mas preferi ser fiel à minha paixão. Inclusive, como é que tu chega pro Caprichoso, cara? Em que época que tu chega e como é que tu recebe esse convite pro Caprichoso? Então, aí a gente em 2014, já com 16 anos... Já conhecia o quando Caprichoso, óbvio, né? Obviamente, né? Já era tinha, apaixonado pelo já boi. tinha vindo pra arquibancada, né? 2013 foi a primeira vez que eu vim pro Bumbódromo, cara. 2013, ano do No centenário. ao vivo, no ao vivo. Ao vivão, pra assistir de perto. Mas tu viveu a galera, tipo, de entrar na Sim, fila sim. e tal. Fui pra fila, peguei chuva, Sol. sol, fiquei Viveu, gripado, viveu. vivi, cara. Que Vivi. gripado é ótimo. Porque Tu todo escapa mundo- de- tu Quem escapa- que não ficou, né? Tu escapa de outra Quem, coisa. nunca pegou, Mas dessa quem gripe, nunca pegou uma gripe do mês de junho não sabe. tu escapa de outra coisa, mas dessa gripe aí não. É aquela virose violenta, né? Depois do festival. Rapaz, aí vivi 2013, 2014. Inclusive tem uma coisa muito interessante, cara, que eu lembrei agora. 2014, quando eu vim pro festival, que o Caprichoso pegou aquela derrota absurda. 2014, eu vim com o pessoal da torcida organizada de Barreirinha, né, da galera organizada de Barreirinha. Aí nós viemos e tal, fomos pra arquibancada. Aí tem um amigo meu, eu comentei com algum amigo meu ali durante a apresentação do Caprichoso, ou no início da apresentação do Caprichoso, eu falei pra ele, não sei o que passou na minha cabeça, não sei se eu fui profeta naquele momento, não sei. Eu falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa, o Edmundo era um animador. Daqui a 1 ano, eu vou estar no lugar do Edmundo. E eu falei assim, Segura essa aí. numa naturalidade, eu falei no ouvido dele,
daqui a 1 ano eu vou estar na arena no lugar do Edmundo chamando o apresentador. Anota. Cara, tu é meio... Absurdo, assim. Grande profeta. Rapaz, eu também acho Ornella. Depois eu quero que tu leia a mão do Rodrigo aqui. Vejam mais Monkey, por favor. Prometi depois. Que eu acho que eu... Rapaz. Aí beleza, passou o festival, veio o Festival de Barreirinha. Eu me tornei apresentador do Touro Preto em 2014. Foi o único ano que eu apresentei o Touro Preto, 2014. Aí no mesmo ano fui chamado para apresentar o Diamante Negro lá em Nova Olinda do Norte. Aí, essa é a primeira vez que tu vai pra outra... sim, a primeira vez que eu saí de Barreirinha. Como nessa parte artística pra primeira apresentar vez, outro exatamente. festival. Sim, foi a primeira vez. Isso é legal, né, cara? Porque já é um reconhecimento do teu trabalho, Sim, reverberando lá, né? Eu substituí, inclusive, lá no Diamante, o Edmundo. O Edmundo Oran era o apresentador do Diamante, ele foi pro outro boi. E aí eu tive que assumir lá o lugar dele no Diamante. Assumi, foi o primeiro gabarito da minha história, foi em Nova Olinda, primeira nota 10. E aí, naquela oportunidade, o Zandonai de Bastos, que é conselheiro de arte do Caprichoso, era o diretor, né? O geralzão ali do Diamante, era ele que comandava tudo. Zandonai que é agora do Caprichoso, né? Sim, é conselheiro de arte do conselheiro Caprichoso. de arte. Ele é diretor de concentração ali da apresentação do Caprichoso. Figura importantíssima dentro do processo de construção do boi. E aí ele era o diretor lá e, pô, esse moleque tem habilidade. Aí me trouxe pra Parintins, passou 2014, quando chegou janeiro de 2015, na época os bois ainda estavam naquela vibe de gravação de DVD, né? Aí, janeiro de 2015, começaram os ensaios da Marujada, já pro DVD. Aí me trouxeram para fazer um teste como cantor, né? Aí vim pro teste, cantei com a Marujada e fui aprovado. Aí fui contratado como levantador de curral junto com o Edmundo, na época que era cantor ainda de curral, na época Yesen, Rocha, Cássio Gonçalves já era. Enfim, comecei a fazer parte ali do time. Aí fui contratado, contrato básico para fazer, e vinha só nos finais de semana, porque eu morava em Barreirinha ainda. Vinha cantar só nos finais de semana, pegava ali algum patrocínio para passagem e vinha. Ficava na casa de amigos, enfim, e cantava nos finais de semana. Principalmente sexta e sábado, quando dava, senão só sábado. E aí, beleza, aí ficou janeiro, fevereiro, março, quando foi abril, a gente se mudou definitivamente para Parintins. Já viemos, a minha irmã já estava estudando no IFAM, aí já tinha o contrato no Caprichoso, ou seja, vambora, chega, né? A vida já tinha vindo pra cá. Já tá te chamando, né, cara, então assim, Parintins estava chamando mesmo. Então, a gente se mudou em abril de 2015 pra cá. E aí foi pronto. Foi quando a gente começou a se estabilizar e eu comecei a, de fato, mergulhei fundo no Caprichoso. Os dois pés e não olhava mais pra trás. Não olhava mais pra trás, cara. E aí, nas oportunidades que eu tinha, mas sem... Assim, eu não tinha um objetivo dentro do boi. Mas nas oportunidades que eu tive de, por exemplo, apresentar os ensaios temáticos nos finais de semana, apresentar show de turista, nessas oportunidades, sem eu perceber, eu estava sendo observado. Né? Aí foram percebendo alguma habilidade e tal, alguma facilidade de se comunicar com a galera, de apresentar os itens, enfim. Aí chegou o festival de 2015, o Arlindo Júnior desistiu, acho que um mês antes do festival. Foi quando o Júnior reassumiu o item apresentador e o Edmundo assumiu o Amo do Boi. Lembro. Que o Júnior era o Amo do Boi. Sim. Enfim, foi uma dança das cadeiras ali. Sim. O Júnior reassumiu o apresentador, o Edmundo virou Amo, Davi levantador, ok. Passou o festival, o Caprichoso venceu o festival de 2015, mas o Júnior estava passando por problemas pessoais e logo depois do festival ele entregou o item. Entregou, não queria mais e tal, enfim. Aí começou aquele rebuliço na internet, né? Assim, aquela espécie de conclave, né? Quem será agora? Eu lembro disso. Nossa, sim, cara. Sim, cara. Aí começaram a surgir os nomes, né? Só que os dois nomes principais eram o Edmundo Oran, né? Que já tinha alguma caminhada como apresentador, e o Theo Neves de Santarém. Lembro eram também os dois nomes mais fortes. E o meu ficava, digamos, ali na terceira via, né?
Mas tinha. Mas tinha. Tinha. Algumas pessoas Se o citaram. Edmundo não quiser, se o Neves também não, É tipo isso aí. tem um Ornello. Era bem difícil, né? Mas, assim, e quando isso começou a acontecer, eu já tinha tido a experiência de ser o animador de galera do Caprichoso. Mas eu lembro, rapidinho, desculpa te interromper. Tranquilo. Mas eu lembro que tinha uma galera que citava teu nome, exatamente como tu falou lá dos 14 anos. Cara, mas ele é muito novo. E tava numa lista pra entrar pra apresentador. É. Já era uma parada que era uma responsa, mano. Demais, cara. 2015, no festival de 2015, eu tive a oportunidade de apresentar o Caprichoso no Bumbódromo, no ensaio técnico, que é aquele ensaio que as arquibancadas estão lotadas. E o Júnior, como eu acabei de falar, o Júnior estava passando por um problema pessoal. Ele chegou atrasado nesse dia. Ele se atrasou muito. O Gil Gonçalves, que era o presidente do conselho na época, me chamou no off e falou assim, ó, pega o microfone e te vira. Apresenta o Caprichoso agora. A gente precisa começar porque a gente tem horário. E o Júnior não chegou, cara. Aí botaram o microfone na minha mão. Simplesmente, cara, de novo, né? Vai! Só vai! O que é um peido? Tipo Não, isso. mas dessa vez foi ao contrário, né? Ao contrário. Me chamaram, né? Olha, Não, eu não me a ofereci, gente me tá com um chamaram. problema aqui, agora é tu que resolve. Rapaz, eu peguei o E microfone. a galera toda na na arquibancada. né? arquibancada, bicho. Ensaio técnico, lota as duas, mano. Lota as duas, tô ligado, tô igualzinho. ligado. Imagina, eu aqui posicionado com o microfone, prestes a entrar na arena do Bumbódromo, Davi Sayag do meu lado, Edmundo Oran que ia estrear. Mano, eu olhei pro Davi, eu não acredito que eu vou chamar esse homem, cara. Justamente o cara que me fez ficar fascinado pelo boi quando trocou o garantido pelo Caprichoso. Isso deve ser, mano, isso deve ser muito doido, mano. É muito louco, cara. Aí eu peguei o microfone e pau. Começou a trilha e tal, toada. Acho que eu cantei uma toada pra animar a galera e tal. E improvisei um texto ali relacionado ao tema Amazônia, que foi o tema daquele ano. Comecei a falar coisa da minha cabeça, sei lá o que eu falei. Mas enfim, fato é. E olha que onda, eu não conhecia ainda o sistema de som do Bumbódromo. Aquele sistema é um absurdo, né? Muito grande, cara. É gigante aquilo ali. E se tu não tem retorno e tu te ouve só nos PAs, tu te perde um pouco. Porque é tão gigante que pra tu se ouvir no PA, às vezes a voz volta, enfim, é uma confusão, cara. Então se tu não tiver retorno, realmente tu te perde ali. É capaz de tu se atrapalhar mesmo nas palavras. Eu lembro que eu me atrapalhei um pouco, mas consegui fazer. Aí fiz lá um texto e tal, chamei o Davi, começou a apresentação, aí interagi, Davi, Marujada, galera. E tipo assim, de tanto eu assistir, eu consegui fazer. Sim. O que eu assistia, eu reproduzi ali naquele momento, aproveitei a oportunidade. Aí pronto, eu apresentei o boi, chamei o Edmundo, eu apresentei o boi durante mais ou menos uns 40 minutos ali no Bumbódromo. Isso sem minutos. preparo, Sem né? preparo, sem cara. nem avisar nada, né? E tipo assim, a galera, eu tenho certeza que muita gente ali na galera, tem raros vídeos desse momento. Eu acho que deve ter um vídeo só desse momento. Aí a galera ali começou a se perguntar quem era. Eu Quem lembro é desse esse ano, moleque? Eu lembro desse ano. Que é isso? Que esse De onde magrelo? De onde que ele saiu? De onde que ele saiu, bicho? Enfim, eu sei que... Aí depois o Júnior chegou, passei o comando pra ele. Ele continuou a apresentação, fui sentar num canto e comecei a chorar. Lembrando do meu avô que tinha acabado de falecer. Caramba. Tinha falecido, na verdade, há um ano atrás. Mas enfim, eu acho que... Aquilo te emocionou, Me né? emocionei. Caralho, olha onde eu cheguei, bicho. Eu queria que o vovô tivesse visto isso. Enfim, aí... Beleza. Aquela foi a oportunidade pra galera me conhecer. Pronto. É o Ornello. Ornello Reis. Pronto. Ficou meu nome. Aí por conta disso, foi que nesse conclave pro novo apresentador meu nome surgiu, porque a galera já tinha me visto no Bumbódromo, né? Então, mas era o nome mais improvável, era o nome mais inexperiente dos três que estavam ali, né, sendo cotados: Edmundo, Theo e na terceira via eu. E aí tá, passou julho, chegou agosto. Quando chegou agosto, no dia 17 de agosto... Cara, tua memória é muito boa. boa, hein? Rapaz, e olha que interessante, em 2015 eu tinha 17 anos. Eu estreei no Caprichoso. O meu teste no Caprichoso, que eu fui aprovado, foi no dia 17 de janeiro. Eu tinha 17 anos e no dia 17 de agosto do mesmo ano eu fui anunciado apresentador do Caprichoso. O que me contam é que nesse dia, em reunião no conselho, dia 17 de agosto,
Metade do conselho era Theo, metade do conselho era Edmundo. E ninguém era Ornella. Só que assim, não chegavam a um consenso. Precisava chegar a um consenso. E ambas as partes não queriam ceder. Nem para Edmundo e nem para Theo. Vamos fazer o quê? A gente vai ficar eternamente aqui? A gente precisa chegar numa decisão. Esse em cima do muro não vai rolar. Alguém levantou o braço, Ornella. Aí todo mundo... interessante essa ideia. Aí ninguém também fica... Ninguém também tipo, Ninguém mais briga, né? ninguém briga, bota a terceira via e... O rapaz é bom. tipo Vai assim, segurar o B.O. mesmo. caiu no gosto da galera, vamos ver, né? Eu sei que nesse mesmo dia eu estava fazendo o 3º ano do ensino médio. Estava no Bosco. No Bosco. Tava fazendo umas Pois resenhas eu lá. tava começando a me arrumar pra ir pra escola, eu estava sozinho em casa, meus pais tinham viajado. Aluno Eu tava da Chiquinha. sozinho, cara. Rapaz, tava me arrumando, aí recebo uma ligação. Ornella... 17 horas, 17 minutos. Não, No isso dia era, 17. isso era meio-dia, cara, meio-dia e pouco. Recebo uma ligação, eu tava me arrumando pra ir pra escola. Aí, Ornella, conselho agora. Rapaz, nervoso. Troquei de roupa, conselho. Cheguei lá, só a nata do boi. Presidente Joilton, vice-presidente Ixi, Rossi, Maria. Gil Gonçalves, Chico Cardoso, final do Chico Cardoso. Maria. Rapaz, a nata do boi ali. Conselho de artes inteiro, diretoria inteira, todo mundo ali na sala do conselho Tô de de artes. castigo. É hoje. É hoje que Pô, eu... hoje. lascou. Me botaram na cabeceira da mesa. Aí o Gil puxou a palavra. Ornella, chegamos a uma conclusão. Ele, em outras palavras, obviamente, mas tipo assim, chegamos, depois de uma longa reunião, chegamos a um consenso, chegamos à conclusão de que o melhor nome para assumir nesse momento o item 1 do Boi Caprichoso é você. E eu... Imagina, Dalviso. E o Chico Cardoso concordando e tal, o Rossi, que era Botando era o fé, vice-presidente, botando fé. O Joilton não falou nada, mas também... Ou seja, Mano, ninguém mano. titubeou, mas Não, dali e já em tinha diante. gente da imprensa, pô, aqui atrás de mim já. Eu lembro que tava o Eudinei Alcântara e a Bruna Carla. Já estavam, né, esperando. Acho que fizeram algum registro, mas depois que a reunião encerrou, já fizeram a primeira entrevista comigo. E aí... Tá e tal, pô, você mandou super bem, caiu nos braços da galera e tal, e a gente acha que é hora de apostar. E... Só que a gente precisa primeiro saber se você aceita. Rapaz, eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas foi tipo assim... Se Deus quis que eu estivesse aqui, é porque eu ser. garanto carregar esse fardo. E aceito o desafio. Leso, né? Bem humilde. Aceito o desafio. Pô, você é apresentador do Caprichoso, meu irmão? Tá Acho com que eu vou 17 negar, anos. Acho que eu vou negar. Tu acha que eu vou negar? Não, Dona Margarida não, lá, mano. vai pagar a minha bateria agora. Não, mas meio lesice também, cara. 17 anos, mano. Mas enfim. Mas tu tinha Empolgado, né, cara? Tu tinha noção do Não tinha tamanho? noção. Não, né? Não tinha noção. Eu não tinha. Pra mim era mais um touro preto da vida. Já apreendeu o touro preto? Vou apresentar o Caprichoso. Não tinha noção, cara, do universo que era o Festival de Isso Parintins. que eu ia te perguntar. Não tinha Porque noção. É uma coisa muito grande. É tipo... É só o maior, né? Simplesmente, O cara. mundial, né? É mundial. Eu não tinha noção que, assim, envolvia tanta política, por exemplo. Sim. Tanto envolvimento de prefeito, de governador, de deputados. Eu não tinha essa noção, Posicionamento de cara. coisas, Sim, né? cara, eu não tinha essa Opinião. noção, cara. Eu tava chegando no mundo bovino. Como é que eu ia saber disso? Um moleque que veio de Barreirinha. E a visibilidade que tu ia ter depois, porque tu Sim, já não ia cara. tu já não é mais o Ornella, quando Então, tu já é tipo, apresentador. Aí, exatamente. Aí, por exemplo, assim, meu Facebook minou de solicitação de amizade. Então, tipo assim, como eu não tinha noção do quão grande era aquilo, qualquer comentário que eu fizesse em qualquer publicação era muito visto, cara. Sim, E eu não tinha essa impacto noção. muito grande. Então, tipo assim, se eu fosse zoar no comentário, aquilo foi mal visto. E eu fiz muito isso. Tipo assim, Repercutiria. de comentar besteira Coisa de com guri, palavrão, coisa de guri, sabe? E comentar um palavrão e... Deixava lá. E deixava lá. Eu não tinha noção que aquilo ali tava sendo visualizado por uma galera, meu irmão.
Inclusive entendeu? o conselho, né? Principalmente o conselho. Então, um bom dia que eu desse ali tava sendo visualizado. E tinha, mano, um bom dia na época, porra, com 500 curtidas já era muita coisa, né? Sim. Então, aquilo ali pra mim... com 3M, 2B... Cara... é bom! Não, é doido, cara. Rapaz, aí, beleza, eu não tive noção. Tanto que eu fui fazendo as coisas com a minha cabeça, cara. Fui fazendo, tipo assim, taquei o... Foda-se. Pode falar palavrão aqui? Pode ficar. Eu tô me segurando muito, cara. É porque na resenha a gente tem, né? A gente vai Não, com naturalidade. aqui é tranquilo, aqui é tranquilo. Rapaz, aí eu taquei o foda-se e fui começando a viver do meu jeito, cara. Vou viver isso aqui, vou viver meu momento. Tô aqui? Tô aqui. Aí viajei pra Manaus, fiz lá programas de TV. Calma, que agora eu tô apresentador. Calma, ei, Porra, eu sou a estrela da parada cara. agora, meu irmão. Não, Subiu um pouco. Zero humildade, mano. Chega. Rapaz. É bom que ele é sincero. Eu sou apresentador, porra. Não, cara, mas eu vou te falar. Era isso mesmo, cara. Não. Apresentador. Senhor apresentador. Cara, Por favor. dá licença, por favor. E aí, rapaz, foda-se. não, aí lá em Manaus a gente fez uma agenda intensa a gente foi pra rádio, foi pra TV, fez evento, fez Bar do Boi, Isso também era trabalho, né, mano? fez Carnaboi. Sim, cara, então assim, era muito trabalho, graças a Deus. A gente conseguiu também ganhar um bom dinheiro nessa época. Enfim, a gente conseguiu, durante esses 10 meses que eu ocupei o cargo, ganhar uma grande visibilidade. Eu consegui, graças a Deus, digamos assim, o meu nome ficou disseminou, pronto. Fizemos shows, como eu falei, e aproveitei o momento. Era pra eu ter explorado um pouco mais, de tipo assim, era pra eu ter aproveitado mais no sentido de, fiz muita merda. Era pra eu ter feito, mas também... A maturidade, né? Maturidade. E outra coisa, infelizmente o Boi na época, ele não me deu uma assistência, Um pra tipo assim, um suporte, né? suporte pra me orientar. Isso. O que eu devia e o que eu não podia fazer. Me deixaram livre, Que é o que tem hoje, né? que tem hoje, Eu acho que exatamente. também é um outro momento, né? A galera não tinha Outro muito momento, essa cara. visão aí também. É. Que hoje em dia a gente já sabe que precisa de um acompanhamento. Sim, sim. A galera que é muito nova que entra, precisa de um cuidado. Com certeza. E aí, querendo ou não, quando a gente vislumbra, muita Cara, atenção, né? Eu me empolguei, né, cara? Isso é empolgação. Empolgação total Um de jovem, adolescente, cara. jovem. Qual outro que não faria, né? Tipo, rapaz, eu quando faço gol lá na Arena Corpo já fico empolgado, porque eu saio na passada, imagina. Cara, imagina, Já cara. Já anda aqui. Pô, Imagina cara. o homem que tá no palco. Porra, e eu aparecendo ali na tela da TV, a crítica e tal. E aquilo ali, porra, como é que eu não vou ficar Imagina empolgado? as menina, mano. Pô, A cara dele, cara. Deixa off. Essas coisas não. Vamos tocar nesse assunto. Rapaz, aí beleza. Chegou maio de 2016, eu já tinha estudado boa parte do projeto do Caprichoso pro festival de 2016, que inclusive foi um ano precário. Teve a ausência do patrocínio do governo do estado, crise no estado, eu acho que crise no Brasil, inclusive, foi né? no 2016. Brasil mesmo. Foi no Brasil, né? 2016, o governo deixou o festival, a prefeitura assumiu, né? Foi um dos festivais mais fracos da história, foi 2016. Aí houve impasses, eu sei que o formato daquele ano, na terceira noite, não houve disputa dos blocos B e C. Somente o bloco A disputou na terceira noite, ou seja, enfim, praticamente não foi um festival aquilo ali. Foi uma simulação de festival. Só pra dizer que O tem. famoso EQ, né? Foi um EQ. Foi um EQ É aquele pra festival. ter, tá, vamos colocar aí. Aí maio, eu já com, sei lá, 60% do projeto na cabeça, foi quando o Boi decidiu me substituir. Porque, por conta de disciplina, comportamento mesmo. E eu dou razão pro Boi hoje. Na época Olhando não, né? daquela época, hoje tu... Naquela época eu achei um absurdo. O que é isso, cara? Quando eu nem estreiei, como é que vocês me tiram assim? Enfim, Se tu pudesse falar com o Ronelo daquela época, tu ia dar um cascudo, né? um cachorro descer ele a pancada, meu irmão. Presta Porra, atenção. É doido, meu irmão, tu é doido. Não, e hoje, assim, aí fui substituído, o apresentador foi o Fabiano Neves, o Caprichoso perdeu aquele festival. Então, assim, imagina se eu tivesse entrado na arena Estreado com uma derrota. com uma derrota. Ninguém ia querer me contratar. Eu ia sair do item,
porque no outro ano assumiu o Babá, que já colocou uma galera totalmente nova. Eu ia quedar. Ninguém ia me convidar mais pra fazer festival, porque eu ia ficar conhecido como um apresentador que queimou o Caprichoso, que se queimou. Então, ou seja, hoje eu vejo mais que aquilo, vem para o bem, né, meu foi amigo? livramento, cara. Graças a Deus que não deu certo naquela época, porque aquilo me amadureceu e fez eu me preparar muito mais para os festivais que eu fiz posteriormente. E aprendi na marra a me comportar dentro do Caprichoso. Eu peguei ali, pegando porrada, eu aprendi como é que se comportava dentro de um boi em Parintins. Hoje eu já tenho uma noção de como é o Caprichoso, do que é o Caprichoso, do que é o Festival de E Parintins. hoje a galera já te respeita, né? Quando você chega, quando você já te trata como um profissional Sim. naquela área que, ó, pô, o Ronelo chegou. Sim, sim. Cara, Entendeu? quando a gente, por exemplo, chega em Manaus para fazer os eventos, fazer Bar do Boi, que vai começar, inclusive, a gente, pô, tô muito feliz de estar de volta, tô cantando nos ensaios agora. A gente já percebe, assim, justamente isso que tu tá falando, sabe? Essa Respeito, diferença, né? nesse acolhimento, no abraço, no respeito mesmo. E na própria resenha mesmo que a gente tem, por exemplo, com a galera da Marujá, a galera da banda, com os próprios torcedores. É muito bacana, cara. E assim, só que assim, ao mesmo tempo que eu tenho noção do que é o Caprichoso, do que é o festival, eu ainda não tenho noção, tô começando a ter, mas ainda não tenho de fato uma noção de que o nosso nome é conhecido, cara. É incrível como 10 minutos animando o Caprichoso no Bumbódromo transforma a sua carreira, meu irmão. Cara, eu lembro, são muitos é olhos, absurdo, mano. muita- Olha só. Onde a gente chega, alguém conhece a gente. É impossível você chegar em um lugar e ninguém nunca Sim, ter ouvido falar. nome, né? Só por você ser contratado do Boi, só por você ser cantor do Boi, fazer evento, fazer festival por aí. Eu vou contar uma coisa muito interessante. 2024, que foi a última vez... Não, 2025 eu fui animador, mas 2024, quando eu voltei de fato pro Caprichoso pra ser animador, eu fui animador de galera na primeira noite. Foram 10 minutos animando a galera do Caprichoso. Ou nem 10, eu acho que 8 minutos. Animando a galera do Caprichoso. Quando eu saí pra ir trocar de roupa pra voltar, aí tá, a apresentação rolando e tal, Caprichoso, parará. Terminou a apresentação, fui pegar meu celular. Cara, tinha simplesmente subido 3 mil seguidores por conta dos 10 minutos no Bumbódromo. 3 mil! Eu fui, acho que, sei lá, de 10 mil pra 13 mil. 13, 14 ali, né? 13, Só que depois disso continuou subindo. Ao todo, eu ganhei quase 5 mil seguidores por conta de 10 minutos na arena do Bizarro, Bumbódromo. mano. Olha o que... Um animador. E que, inclusive, o animador não aparece na transmissão da TV. Isso. É só Bumbódromo. Só a galera compartilhando Só a galera, ali, né? Então, Mas cara, também absurdo tá aquilo, animando, cara. aí tem 300 de celular te filmando, o que hoje em dia é assim, né? Não E faz o mais. pessoal quer que você note ele, tipo, vou filmar olha o aí, Ornella tá. aqui pra ver se ele me... Mano, é um negócio assim... Não, é muito absurdo. surreal. É E absurdo. agora, noção, cara. o festival desses últimos anos, com essa repercussão toda das cunhãs aí, com o norte sendo mais visualizado, Uhum. qualquer pessoa, assim, dentro do mundo do bovino, consegue hoje, sabendo ter uma maturidade, uma responsabilidade. uma responsabilidade com isso, entende como que funciona essa visibilidade, como você vai construir ali a sua carreira, né? Esse ano de 2025, eu fui convidado para só chamar a galera no palco dos ensaios que tem, né? Sim, sim. Que inclusive já começou. E realmente, mano, eu tremia na base ali. Tava do lado do Carlos Alexandre, mas tava ali, ó. E o Carlos Alexandre Frio, né? E o Também. Carlos Alexandre ali. Ô, besteira. Novato. Meu Carlos Deus. Alexandre novato, né? É. Inclusive, ele já veio aqui Começando também. E a né? responsabilidade, meu amigo, Cara. é muito grande porque Diferenciado. é muitas pessoas te observando, como ele tá falando. E se você não tiver essa clareza, esse entendimento de que você não pode fazer essa merda, entendeu? Não pode falar uma besteira, entendeu? E eu acho que assim, tu, Ornella, é uma pessoa que é muito diferenciada nisso, porque tu faz um trabalho muito impecável, assim, sabe? Dá pra perceber que o teu trabalho ele é um trabalho que é estudado, né? Que você consegue Obrigado, trazer uma emoção, entendeu? Inclusive eu estava na tua animação do ano passado, foi do ano passado? Sim, Tu foi, fiz. né? Primeira noite.
que a... Tá doido, tu emocionou a turma, bicho, né? E não era a intenção. Mas foi uma... Mas precisei fazer porque Cara, pra não deixar passar em branco. Eu né? quero entender isso, assim, como é. Porque com certeza depois tu vai ouvir, tu ouve esse cara, em algum momento da tua apresentação eu fui tocado, alguém te mandou uma... Sim, nossa, Como é foi. quando tu Foi loucura aquele dia, hein? ouve, tu vê esse tipo de depoimento, depois de tu ter... Porque assim, toda a apresentação de vocês, apresentadores, animadores, vocês vão buscar no sentimento do caboclo, que vai... Meu amigo, quando acerta, o cara chora ali. É. Não é nada, às vezes não é nada, o cara só tá falando assim, levanta o braço. O cara vai lá na memória. Como é isso pra ti, quando tu ouve isso de alguém? Olha, Ronela, tuas palavras lá me emocionaram e eu achei muito legal a tua apresentação. Isso, como é que tu recebe esse carinho? Porque deve ser louco, porque tu vai mexer com sentimento, cara. Tu mexe com o sentimento da galera. Cara, assim, eu quando eu ouço comentários desse tipo, eu penso o seguinte, cara, objetivo atingido. Porque se a gente emocionou o público, a gente emocionou o jurado. E infelizmente a gente tem que separar emoção, né, de, digamos assim, profissionalismo para apresentar uma agremiação, por exemplo. Técnica, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente usa a emoção, a gente precisa separar. Eu já fui muito um apresentador torcedor. De tipo assim, apresentar e tá torcendo ao mesmo tempo. Isso não funciona. Isso dá errado. Atrapalha. Então você tem que saber separar ali a emoção do momento para apresentar o boi na razão. O tempo todo na razão, o tempo todo no profissionalismo e no foco da mensagem que você tem que passar. Mas eu vou citar aqui uma situação que aconteceu comigo agora recente, em Barcelos. Eu voltei a apresentar o festival lá de Barcelos agora, final de janeiro. Eu fui apresentador do Peixe Ornamental Acaradisco, um festival também muito bonito e diferenciado lá. E aí, eu tenho aquele povo ali tem um carinho muito especial por mim, assim, eu sinto, sabe, que é de verdade, é verdadeiro. E tive uma grata surpresa de no ensaio técnico, tá até publicado no meu Instagram, uma garotinha, acho que tinha 7 anos de idade, ela fez uma homenagem, resumiu ali a minha história de quando eu cheguei na agremiação 2023. A gente tinha acabado de perder um apresentador para... Esqueci a doença agora, mas ele morreu em decorrência de uma doença. E aí eu assumi esse cargo. Aí ela relembrou 2023 como um divisor de águas ali. Aí 2024 nós continuamos a fazer um bom trabalho, a agremiação foi tricampeã, enfim. Aí ela contou ali a minha história resumida de uma forma tão emocionante, cara. Te homenageando, né, cara? Cara, eu nunca tinha me emocionado ao ponto de soluçar de tanto chorar, mano. Foi absurdo ali, mano. Uma criança, né, uma criança, cara, me homenageando ali. Não esperava, pô. Fui pego realmente de surpresa. A gente já tinha programado um momento para a apresentação da disputa, né? Porque isso que aconteceu foi no ensaio. Então, aquele momento ali, eu tenho certeza, emblemático, nunca cara, vai sair da tua memória, mano. Nunca. E aí, para a apresentação oficial, nós programamos um momento especial para falar dessa luta, porque resumir para vocês, o nosso tema lá falava sobre a saga dos nordestinos que vieram para a Amazônia em busca de condições melhores, enganados pelo governo da época, né? Ali pela década de 40, mais ou menos. Foi quando o Nordeste se infiltrou na Amazônia, enfim. E aí nós temos essa herança nordestina hoje muito por conta do sofrimento dos nordestinos da época. Enfim, aí nós fizemos um link, né, da luta dos nordestinos com a minha luta. Assim como os nordestinos e tal... no ano passado... Assim como os nordestinos. Não, eu tô justamente simulando o momento. Como eu fiz lá. Assim como os nordestinos que vieram, né, para a Amazônia, no ano passado eu também enfrentei uma luta muito grande e tal, parará. Eu sei que eu programei um texto para esse momento. Fazendo aí assim, fazendo o link, né, da luta dos nordestinos com a minha luta, né? Fizemos um momento e aí eu até cantei a música, um trecho da música Sujeito de Sorte do Belchior. Muito boa. Que falava,
fala justamente sobre essa luta, né? No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esse ano eu não morro. Cara, o que teve de nego chorando na arquibancada, meu amigo. Mas só que assim, como eu falei pra vocês, a gente emociona, mas a gente não pode se emocionar. Porque a gente tem que fazer. Mas tu segurou ou naquele momento tu tava tão focado na apresentação? Eu segurei. Porque senão também ia. Porque, meu irmão, se tu chora, aí já estraga a garganta. Aí não presta, cara. Não, tu tem que te segurar demais, cara. Eu já consegui aprender a dominar isso. Mas o que teve de nego chorando, cara... Deve ser difícil. Eu não ia difícil, conseguir. cara. Não, porque tu olha pro lado tem um nego chorando. Tu olha pro outro tem outro chorando. É, cara. Aí tu tá aqui segurando, mano. O que eu realmente não consegui segurar foi essa homenagem da garotinha, menina, que aí né? não tinha como, Não, mano. Não, mas se fosse eu, o Rani ia sair. Ei, Cara. ia ser uma coisa muito feia, meu. Eu não queria falar nada, mas ia ser um negócio feio, meu amigo. Choro feio. Galera, espero que vocês Ai, estejam gostando cara. desse papo. Hoje um papo aí diferente, né? Contando a história do Ornello Reis, ele que tá contando aí suas aventuras, suas homenagens, né, Rodrigo? Pra você que tá aí, já comenta, deixa aquele like, porque é super importante até pro Ornello saber que você tá ouvindo a história dele. E pra você também que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque o episódio de hoje sempre em nome da Eikelv Artigos Colecionáveis e também da Caboclo Outfit. Também em nome da Battle Suplementos, pra você que tá querendo suplementar, voltar pra academia ou começar aquele projeto, né? Inclusive, pra gente tomar uma água aqui, o Batalha, nesse momento, vai trazer aí as novidades que tem na Battle Suplementos. Rapidinho a gente volta. Fala galera do Mais Monk Podcast, professor Batalha aqui, diretamente aqui da Battle Suplementos. Então tenho um recadinho especial para vocês, vocês já podem nos visitar aqui na nossa loja física. Você vai encontrar vários tipos de suplementos, wheys, creatinas, BCAAs, termogênios, pré-treinos, roupas, straps e muito mais. Soube que o Ornello Reis vai estar aí sendo entrevistado, ele que é um cara muito bacana, muito legal. Abraço a todos. Fui! Você acabou de verificar aí com Batalha quais são os recados que ele tem, promoções, então não perde tempo e vai lá. As lives também que tem aí, verdade, né? live ele premiação. Com premiação toda semana. Então, já pensou aí em fazer aquela suplementação e também ter informação de qualidade lá na Battle Suplementos, né, Rodrigo? É isso aí. Também o Mais Monk, sempre em nome da Dorothy Monique. A nossa designer aqui, para você que quer montar o seu design digital para sua empresa, para sua loja online, já chama a Dorothy Monique. Ela que tá estudando aí para trazer uma roupagem diferenciada, talvez para sexta temporada, né? É, tem coisa nova, Tem novidade coisa nova aí, chegando então aí. se liga. Também em nome do Mídia Cabocla, o nosso site oficial aqui do Mais Monk Podcast e o site que traz todas as novidades de Parintins, além de curiosidades. Então tudo que você vê lá é informação, não é fofoca. E para você que quer fazer o mercado do mês, ainda não fez, já recebeu, tem duas opções para você. Uma aqui no bairro da Francesa e uma lá no Itaúna 2, no bairro também do bairro da União, tem o Atacadão Esperança. Lá você encontra tudo que você quiser, meu amigo. E naquela qualidade, com aquele preço Sim. que cabe aí no seu bolso. Então, Supermercado da família. isso aí. Então, Atacadão Esperança é o nome. Beleza, Rodrigo? Muito bem. Já vendemos o nosso peixe, que é assim que a gente ganha o nosso trocadinho, né, Ornello? Rapaz, o quê? Não tem que ganhar o trocadinho Mas, das rapaz, O crianças. leite das crianças, mano. Não, Rodrigo, o nosso entrevistado, o nosso convidado, o nosso amigo, ele teve recentemente uma vitória, uma grande vitória na vida dele. Ele que é um jovem, hoje contando a história dele aí da comunicação, de como ele chegou no auge aí daquela história, da parvulagem, mas ele passou por um Da momento desumildade. da desumildade, mas ele tava contando pra gente que ele teve uma grande batalha. Inclusive, esse momento que ele vai contar pra gente é um momento que repercutiu muito na cidade, no Amazonas inteiro, meu amigo. Essa situação que eu lembro que eu estava de noite em casa e aí saiu o vídeo dele falando sobre o início daquele momento difícil, né? Foi um impacto, assim, até pra quem não te conhecia, foi buscar te conhecer pra saber o que estava acontecendo. Sim. Ornello, a gente sabe que você viveu, né, um momento muito delicado na sua vida, na sua carreira, em todo o seu meio de convivência, de saúde. E conta pra gente como é que foi, do começo ao processo. Quem apoiou, quem teve Como é que foi contigo. viver isso e como é que tá sendo hoje esse reavivamento da sua vida? Cara, vamos lá.
eu sempre tive uma vida assim, sempre foquei numa vida saudável no máximo que eu pudesse. Sempre pratiquei exercícios físicos, até setembro de 2024, por exemplo, eu tava muito focado na academia, cara, tava shapeado, meu irmão, muito focado. Assim, tava muito focado no meu trabalho, enfim, nunca fui muito, por exemplo, de beber, sabe? Vez ou outra socialmente com os amigos, quando os amigos me chamavam. Nunca fui de, por exemplo, chegou sexta-feira, eu vou sair de casa, vou procurar um bar pra beber. O famoso Nunca onde fui é disso. hoje, né? Nunca foi desse. Não, nunca fui disso. Sempre fui muito tranquilo, muito caseiro, cara. De verdade. Apesar de trabalhar com festa, trabalhar com evento, mas eu vou pra festa quando eu vou trabalhar numa festa. Aí, enfim, nunca fui de, por exemplo, fumar, nunca usei droga. Nada, cara. Tive uma vida muito tranquila. Muito. Nunca experimentei essas coisas. Enfim, nunca senti necessidade. Aí tá, sempre tive, como eu tô falando, uma vida saudável ao máximo que eu pudesse. Aí, certa vez, setembro de 2024, eu treinando ali, na academia e tal, fazendo meu exercíciozinho, senti uma dor no abdômen. E eu tenho uma cirurgia de 2022 de apendicite. Foi no mesmo local da apendicite. Cara, será que mexeu alguma coisa, cara? Será que eu tô forçando muito e a cirurgia mexeu aí dentro? Enfim, fui pra casa. Um mês depois, outubro, exatamente um mês depois que eu senti a dor, senti de novo. Cara, já veio mais forte. Aí tu já pensou, uma vez ok, agora... Cara, a mesma dor e mais forte. Mais forte. No mesmo local. Meu irmão, fui pra casa. E é um assunto um pouco delicado, esse que eu vou entrar agora, porque, como eu posso dizer... Existe um pouco de constrangimento também. O meu câncer é câncer de testículo. Muita gente tem, assim, ainda um tabu, né? É um tabu, né? Pra falar da saúde masculina. Essa dor que surgiu no meu abdômen desceu pro meu testículo. Num prazo, assim, de no máximo 7 dias, o tumor cresceu dentro do testículo e ficou do tamanho, cara, de um abacate, assim. Foi um negócio feio, sabe, de se ver. Surreal também. Surreal. E doía, Só que e doía. aí que tá, que não doía. O que doeu foi no abdômen, quando eu senti a primeira e segunda vez. Depois que desceu e o tumor começou a se manifestar, que eu não sabia que era tumor ainda, começou a se manifestar e chegou no tamanho que chegou, eu com a minha ignorância de homem, é besteira. É um inchaço que vai desinchar. Vou no Forcei médico, muito lá no negócio forcei do suprimo. E vai desinchar isso aqui. Besteira. Rapaz, Não aí ligou, né? não liguei, mas também parei de treinar, né? Vou esperar desinchar. Ok. Aí, isso outubro. Meio de outubro. Meio de outubro. Quando foi final de outubro, eu viajei pra Manaus. Fui dar uma volta lá de uma semana. Aí, isso já com um problema. E eu fui assim mesmo. Tava nem ligando. Aí... O famoso, vou deixar pra lá que uma hora vai sumir. Né? Vai sumir. Uma hora vai sumir. Aí quando eu voltei pra Parintins, início de novembro... que eu fui rapidinho, né? Início de novembro já tava aqui de novo. Rapaz, aí... Eu falei, não, mas ainda não voltou, cara. Ainda não regrediu normalizou, nada. né? Isso aqui já tá começando a ficar estranho. Já passou um tempo, nada. Aí que eu fui procurar o médico. a UBS, uma consulta lá. Aí a médica não avaliou, porque era uma médica mulher, mas ela, olha, vou te encaminhar para um ultrassonografista. Aí fui para ultrassom e aí lá mesmo ele detectou que aquilo era um tumor. Até então, por avaliação via WhatsApp de um outro amigo médico meu, eu expliquei tudinho e falou, isso aí quase com certeza é hérnia inguinal. Até aí, tudo bem, eu ia fazer a cirurgia, ia retirar, ia ter um tempo pra me recuperar e ia voltar pra minha vida normal. De boa, eu já tinha passado por uma cirurgia. É até comum, né? Faz muita força. Exatamente. Ele baixa mesmo. Isso. Exatamente. De certa forma é comum. Aí eu tava tranquilo. Pô, beleza. Já fiz uma cirurgia, o que é mais outra, né? Tô nem aí. Beleza. Até aí, hérnia ok. Eu tava ok com essa ideia. Aí foi quando na ultrassom, isso aqui é um tumor. Isso aqui tu vai ter que... Agora é só urologista. Rapaz... Aí... Pronto. Isso tudo aqui em Parintins. Aqui em Parintins. Isso nesse intervalo de outubro para novembro.
Início de novembro. Pois é, Exatamente. Desse intervalo aqui, tu sentiu a dorzinha lá no setembro, veio outubro, início de novembro, tudo Exatamente, isso. exatamente. Mêsinho e pouco. Ali. Caraca, rápido. Ao mesmo tempo que foi rápido, também foi muito lento e eu vou já explicar. Aí, início de novembro, fui diagnosticado, procurei o Dr. Alberto Figueiredo. Inclusive, eu sou muito grato a esse cara, porque ele me ajudou sem me cobrar R$1, cara. Sou muito grato a ele, me ajudou mesmo demais. E aí, ele avaliou, tá, isso aqui é um tumor, a gente vai tem que passar por um processo cirúrgico para ontem. E aí, a consulta final foi numa segunda-feira. Na quarta-feira eu tinha que estar na mesa de cirurgia. Aí fui internado na terça-feira, fui operado no Padre Colombo. Inclusive, gratidão também à equipe do Hospital Padre Colombo. Que equipe incrível do Hospital Padre Colombo. Fiz a cirurgia numa quarta-feira. 16 de novembro de 2024 eu fiz a cirurgia. Aí, recuperação. O tumor foi encaminhado para biópsia. E aí, por que eu digo que foi lento? Porque a essa altura do campeonato, com o tumor retirado, ele já havia deixado sementes no meu corpo, né? Já havia subido metástase do tumor. Aí, novembro, passou dezembro inteirinho a gente esperando a biópsia. Foi finalzinho de dezembro, chegou a biópsia. E aí, início de janeiro de 2025, a gente, com a confirmação do tumor maligno, né? Aí a gente teve que acelerar o processo para dar entrada no SECOM em Manaus, né? A essa altura do campeonato, assim, quando a gente recebeu a biópsia final de dezembro, a essa altura eu já estava tossindo sangue, urinando sangue. O meu corpo por dentro estava detonado, cara. Detonado. Meu pulmão estava detonado. Tudo consequência da metástase já. Escorrendo sangue pelo nariz, às vezes eu passava, tinha sangue. Quando eu tossia, né, a secreção vinha com sangue. Fraco. Começando a ficar fraco. Final da urina vinha com sangue. Cara, um negócio assim absurdo. Aí... E dor, né? Sentia dor? Assim. Cara, eu não senti... Não, eu sentia dor... eu sentia dor antes da cirurgia, quando eu ainda estava com o tumor, mas não no local. Era dor na costa, uma dor insuportável de eu chorar, marmanjo chorando, sabe? Chorando de dor na costa. Dor na costa e um pouco no peito, mas a costa doía demais. E era uma consequência mesmo. Era tipo assim, pro meu caso, aquilo ali era normal. Aí fiz a cirurgia, aliviou. Só que depois da cirurgia vieram as consequências das metástases do tumor, né? Veio sangue, enfim. E aí foi quando no dia 6 de janeiro a gente viajou para Manaus, eu e meu pai. Viajamos e começamos os trâmites ali no SECOM, né? Toda a burocracia. Infelizmente é muito chato para entrar no SECOM, pra gente dar entrada ali. É um processo muito burocrático. É demorado, é chato. Você sente vontade de desistir já antes de entrar. Mas eu precisava fazer aquilo. Eu sei que... Olha a situação. Nós temos, graças a Deus, devido à nossa caminhada artística, nós conhecemos muitos amigos. Muitas pessoas influentes. E durante a nossa caminhada nós conhecemos pessoas importantes em Manaus que, ao saberem da situação, nos ajudaram nos contatos. Vou explicar para vocês. Por conta do processo burocrático de entrada no SECOM, a nossa entrada só seria permitida para a gente começar o tratamento final de março. Olha o tempo que eu ia fevereiro, ficar. 3 meses aí. Não, e já contando dezembro, janeiro, fevereiro, março, para começar o tratamento. E sua doença evoluindo, isso é tal da fila do doença evoluindo, cara. Evoluindo. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente. Aí uns amigos meus, influentes lá, entraram em contato com um deputado, não vou citar o nome aqui, mas entrou em contato com um deputado lá, que entrou em contato com o diretor do SECOM, por conta da amizade, e pediu pelo amor de Deus para acelerar o meu processo. Porque realmente a gente precisava começar o tratamento para ontem. E aí conseguimos adiantar
a nossa consulta para o dia 22 de janeiro. Ou seja, nós conseguimos adiantar muito, mas mesmo assim ainda era longe por conta da urgência. Aí nossa consulta ficou para o dia 22 de janeiro. E a médica, quando me viu, ficou assim... Assustado. Abismada, cara. Porque na visão dela, na visão clínica dela, com toda a experiência que ela já tinha, era impossível resistir a um tratamento de quimioterapia. Impossível. Eu falei em off, antes da gente começar, que eu já tava corado como um cadáver, cara. Assim, parecia que eu não tinha sangue no corpo, cara. Fraco. Comecei a andar só com apoio. Porque o meu corpo estava realmente muito fraco. E aí tive que fazer transfusão de sangue para poder aguentar a quimioterapia. Medicação muito forte. Então eu, naquele estado, receber uma quimioterapia era fatal. Então eu tive que receber um tratamento antes, repor sangue para poder aguentar. Toda uma preparação para fazer então um tratamento, né? Começamos o tratamento no dia 27 de janeiro. Aí 27 numa segunda-feira. Aí o primeiro ciclo, 5 dias, 27, 28 e 29. Quando chegou dia 30 de janeiro, que foi uma quinta-feira, eu comecei a sentir dores quando eu cheguei em casa. Muita dor na costa, em todo o corpo eu sentia muita dor. Isso era a reação da quimioterapia. E aí a gente teve que voltar imediatamente pro SECOM, e chegando lá, eu quase gritando. E, na verdade, eu vinha gritando de dor no Uber, né? No caminho. Ainda bem que não era muito longe. Era da Ponta Negra para o SECOM, não fica muito longe. Eu no Uber gritando de dor, cara. Chegamos no SECOM. A gente me botaram numa cadeira de roda. Aí, emergência. Eu lembro, eu tenho flashes assim da enfermeira aplicando morfina nos 2 braços. Pra ver se parava um pouquinho, pra ver se aliviava aquela dor. Cara, né? A morfina não fez nem cócegas, mano. Nada. Nem aumentando dose, nem nada. Meu irmão, fui pra emergência. Eu ali na cadeira de roda, suando, pingando frio. Quem te acompanhava nisso? Tua mãe e teu pai? Meu pai. Teu pai. Meu pai e minha mãe estavam em Manaus, mas estava mais em casa, né? Teu pai presenciou tudo. Presenciou tudo. E eu ali, pingando frio ali, com uma dor absurda, suportando ali de cabeça baixa, vendo cadáver passar na minha frente, porque todo dia morria gente. E aí, esse dia, 30 de janeiro, a médica diz que eu renasci porque a equipe, quando me viu chegar, a equipe médica, a equipe dos enfermeiros, esse daí não... teve uma enfermeira que depois, quando tudo passou, ela falou assim: perdemos mais um paciente. Ela chegou a falar pra mim. Não tinha como. Naquele estado que eu cheguei, era dali só já pra reanimar, e não tinha como. Então, assim, Que dia foi isso? Dia 30? 30 de janeiro de 2025. Teu novo aniversário, né? Meu novo aniversário. O primeiro. O segundo, né? O segundo, no caso, mas tem um terceiro. Tem um terceiro, ele vai contar. Então, esse foi o meu renascimento. Caraca, mano, que maluco. Imagina... E o que passa na tua cabeça nesse dia, cara, assim, além de, claro, da dor... Na minha cabeça não passava a morte. Não. Isso aqui é uma crise que eu tô tendo, que eu já ouvi relatos de outras pessoas com câncer que tem esse tipo de crise e, ok, às vezes vai pra UTI. Tu tinha um pensamento positivo das coisas, assim? Mesmo com o sofrimento? Eu tinha, cara. Eu tinha bastante fé, assim, de que era um momento passageiro. Então acho que isso me ajudou até. Tu nunca chegou a pensar assim de... Acabou, né? Não, a maioria das pessoas pensaria ou pensa que... Por que comigo? Eu me perguntei diversas vezes isso, cara. Eu? O que eu fiz, cara? Onde que eu tava pra isso? Onde que eu tava? O que eu tô pagando? Eu devo estar pagando alguma coisa, né? A gente pensa logo isso também. Por que isso, né? Eu acho que a pergunta que fica, assim, ou quando tu pega um choque desse... Cara, onde foi que eu errei, né? O que aconteceu, né? Então, foi uma noite, assim, bem complicada. Eu tive que ser sedado, eu quase fui entubado, porque a minha principal dificuldade, por exemplo, nesse dia era respirar. Eu respirava, meu corpo doía todinho, cara. Então, imagina, eu não conseguia respirar. Absurdo. Acordava, às vezes, na madrugada, com dificuldade de respirar.
muita tosse por conta dos nódulos no pulmão. Imagina você ser apaixonado por se comunicar, por falar, passar uma vida inteira apresentando festival e não conseguir falar, cara. Né? Fui no terço dos jovens em Manaus uma vez, ainda com essa dificuldade, e durante o terço tem o Pai Nosso que é cantado. A gente ali de mãos dadas, o coro da igreja todinho cantando o Pai Nosso, o refrão, e eu não conseguia cantar, cara. Isso me doía mais do que a própria dor que eu tava sentindo física. Era muito difícil, cara, de verdade. Assim, eu, sendo eu que trabalho com a comunicação, gostar tanto de falar, de não conseguir conversar, cara, com as pessoas ali ao meu redor. Não conseguia, cara. Tô tentando imaginar aqui, mano, é difícil pra caramba. Não conseguia, não tinha tá força. Preso em si mesmo, né? Exatamente, não tinha força pra falar, e quando tentava falar, era só tosse. Eu não conseguia, cara. E quando tossia, sangue. Então, assim, era bem... Nossa, foi uma fase muito delicada. Mas passado isso, passado esse primeiro ciclo, que foi o mais pesado, né? Que foi de 27 de janeiro a 31 de janeiro, passou essa primeira fase, eu tive 28 dias de intervalo para o segundo ciclo. Eu sei que essa primeira fase do tratamento foi de janeiro a abril, né? Foram 20... Esqueci agora, acho que 30 sessões de quimioterapia. A quimioterapia é tudo injetável? Como que é isso? 28 sessões, eu lembrei agora. É muitos medicamentos? A quimioterapia é injetável. É como se você vai no hospital e toma um soro na veia. Mas aí são medicações... turbinadas, super pesadíssimas. Né? Pesadíssimas, fortíssimas. Te dopa? Te deixa fraco ou não? Cara, olha só. A primeira fase do tratamento, eu não senti tanto. A primeira fase que eu digo de janeiro a abril, eu não senti tanto... assim, poucas vezes... Acho que no primeiro ciclo eu senti um pouco de enjoo, diarreia, tive febre. Mas também só. Depois foi muito tranquilo pra mim. Não senti enjoo, não. E tu chegou a falar com outras pessoas também, né? Tu chegou sobre a ver, isso, sim. Chegou a ver, né? Uma galera jovem, né? Tinha uma amiga minha que, infelizmente, não venceu essa batalha. Ela faleceu ano passado, que foi a Débora, que era minha conterrânea, inclusive. Era de Barreirinha. A Débora enfrentou a leucemia. Infelizmente, ela não sobreviveu. Faleceu em maio do ano passado. E aquilo ali me doeu muito. Mas ela sofreu muito mais do que eu sofri. Até porque ela era muito mais frágil fisicamente do que eu, e a doença dela era muito mais agressiva que a minha. Então, por conta disso, ela acabou não sobrevivendo. Eu acompanhei alguns casos e, tipo assim, mesmo com todo esse sofrimento, olha aqui, pra vocês terem um pouquinho de noção. Mesmo com todo esse meu sofrimento que eu tô relatando, o meu sofrimento foi fichinha perto de outros, cara. De outros casos que eu conheci, como o da Débora, por exemplo. De outros casos que eu conheci lá no SECOM. De doenças muito mais agressivas, de sofrimentos muito maiores, de enjoo todo dia, de não conseguir dormir por conta de enjoo, por estar vomitando o tempo todo. O meu sofrimento foi pequeno, cara. Perto do que muitas pessoas sofreram. Talvez Deus também te mostre, né? Olha, vê o teu sofrimento do lado do outro aí, né? Exatamente, cara. Então isso, de alguma forma, me dava até um conforto, cara. Eu fui, assim, privilegiado, cara. Porque, por exemplo, teve toda essa influência de amigos, né? Amigos influentes que aceleraram o processo para começar o tratamento. Eu fiquei ali na casa de um amigo que eu tenho gratidão eterna, que é o Nonato do Vale. Vou até mandar um abraço aqui para casa do eletricista, aqui de Parintins e também de Manaus. Essa família me acolheu, cara. A gente viveu ali durante todo o tratamento numa mansão, literalmente numa mansão, num conforto, cara. Num conforto que eu sou grato eternamente. E o seu Nonato do Vale, minha amiga tia Ângela Rodrigues, essa família me acolheu e me deu um conforto absurdo assim durante todo o tratamento. Aí chegou abril, nós terminamos a primeira fase do tratamento. Eu saí de Manaus para... e um detalhe que eu esqueci. Em janeiro, antes de começar o tratamento, a gente mede a carga tumoral do corpo, que é o chamado beta-HCG na linguagem médica. Ele mede a carga tumoral do corpo. O meu corpo estava carregado com 284 mil de carga tumoral. Eu não sei explicar exatamente o tamanho que é isso. Mas vocês imaginam, cara, 284 mil de carga tumoral, você
tem alguma noção, né, do que é mais ou menos. Aí quando nós terminamos o tratamento em abril, eu voltei para Parintins com 53 de carga tumoral no corpo. Cara, redução maluca. Olha a redução. Aí, beleza. A tendência para médica era que naturalmente a carga caísse sozinha. A tendência era essa. Aí, beleza, vim para Parintins e tal, final de abril. Aí passou abril, maio, chegou junho, o festival. Deus foi maravilhoso que me deu saúde o suficiente para viver o festival do ano passado, que eu fui animador de galera do ano passado, na primeira noite do Caprichoso. E aí, beleza. Passou o festival, chegou julho. Aí julho foi quando eu comecei a sentir uma dificuldade na visão. Algumas luzes piscavam muito na minha vista. Alguma deficiência, né? Eu comecei a sentir... Viu que não estava certo. Não tava tudo normal, certo. Né? Não tava normal. Aí comecei a sentir dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Aí, final de julho, viajei para Manaus para apresentar o Boi Brilhante lá no Festival do Amazonas. Apresentei o boi com alguma dificuldade. Graças a Deus o boi foi campeão, enfim. Mas apresentei com muita dificuldade. Isso foi no dia 26 de julho. Dia 27 foi domingo. Aí 28 eu fui chamado no SECOM para fazer uma tomografia. Tomografia e refazer meu exame. Cara, cheguei lá. A tomografia revelou o tumor na cabeça. Um tumor na parte occipital, essa é a palavra, na parte occipital do crânio. E o exame de sangue denunciou que a carga já tinha subido de 53 para 181 mil de carga tumoral. Ou seja, voltou com tudo. Pela fé. Voltou já veio com tudo. E agora de presente o tumor. E na cabeça. Logo na cabeça. Aí, um tumor assim, cara, de um tamanho considerável. Exatamente. E exatamente numa localização do crânio em que estava comprimindo o meu sistema óptico, né? O sistema que trabalha com a visão estava sendo pressionado pelo tumor. Então, isso estava começando a prejudicar a minha visão. Por exemplo, a visão periférica aqui desse lado ficou extremamente prejudicada. Eu tinha pouca noção das coisas, pouca noção. A percepção de movimentos rápidos eu perdi. Cara, foi bem confuso assim, para mim, a questão da visão. E aí depois ela falou que também, se o tumor crescesse mais uns 2 milímetros ou descesse um pouquinho mais, ia atingir o sistema responsável pela coluna e eu perderia o movimento das pernas. Agora imagina, eu bicho, que paralítico, paraplégico, né, que fala, e cego. Mano. Minha vida ia acabar, cara. Eu nem ia mais ter gosto de viver. E aí foi quando ela bateu o martelo. Não, você precisa pra ontem iniciar a radioterapia. A rádio vai desacelerar o crescimento do tumor. É outro processo. Outra coisa, cara. Aí eu sei que na terça, eu fiz esses exames na segunda, na terça-feira eu tive que iniciar com urgência a quimioterapia, reiniciar, já muito mais agressivo, medicações muito mais fortes do que na primeira vez. E aí comecei a fazer, só que quando eu comecei, eu já fiquei internado. Fiquei internado, aí comecei a fazer radioterapia, foram 10 sessões de rádio. Radioterapia é o quê? É um tratamento a laser. Ele, como eu posso dizer, ele atinge especificamente o tumor através de laser. Uhum. Eu fui deitado numa espécie de uma maca mesmo, numa mesa assim como essa, fui deitado, foi colocada uma máscara em mim de plástico, moldada no meu rosto, pressionando o meu rosto contra a mesa, né? Não exatamente apertando, mas tinha que pressionar um pouco o rosto. E aí é usada uma máquina, um laser, vem na direção de onde está o tumor, primeiro na lateral, depois eu aqui deitado, a máquina vem, roda e ela faz dos dois lados. Faz a mesma situação. Para atingir o tumor. Não sei exatamente explicar essa tecnologia, mas
o laser é focado especificamente para o local do tumor, né? Para isso exige a participação de muitos especialistas, médico especialista nisso, né? E tu, eu radiologista. percebo que tu ficou quase um especialista na área, né? Porque depois tu estuda, vai ler. Cara, não, sim, pior que a Né? gente tem que estudar, né? A gente Isso. tem que entender a nossa doença, É né? porque tu explica tão bem, né? Que parece, caramba, ele vai... Mano, sim. Aí essa máquina precisava focar diretamente no local do tumor. Indolor. Não senti nada. Tranquilo, cara. Tranquilo, de boa. Beleza. Eu fiquei 15 dias internado. Fazendo radioterapia e quimioterapia. Aí voltei pra casa. O efeito da quimioterapia bateu. Aí eu perdi cabelo de novo. Já tinha recuperado o cabelo. Aí perdi de novo. Aí fiquei careca. Cara, quando passou assim uns 10 dias depois da internação, começou a manifestar queimadura no couro cabeludo. Todinho aqui. Eu lembro que tu postou até um vídeo, né? Sim, tem algo no meu Instagram sobre isso. Queimadura, cara, assim, uma sensação realmente como se alguém tivesse tacado fogo na tua cabeça, cara. Eu já estava careca, né? Aí manifestou a queimadura. Em toda... Eu vou até mostrar aqui, ó. Em toda essa área aqui. Toda essa área queimou. E você pode observar, não sei se tu tá observando, tem tipo uma rua aqui. Sim. Sim. Que é uma parte mais clara. Essa parte que tá mais clara, onde tá crescendo menos cabelo, foi a parte onde o laser não atingiu. Eu não vou saber explicar pra vocês que era pra ser ao contrário. Aqui era pra crescer mais cabelo. E nessa parte era pra estar mais fraco. Aqui na lateral é como se eu tivesse calvo, né? Mas acontece que realmente tá crescendo mais devagar aqui, porque o laser não atingiu aqui. Não sei, é um mistério. Né? O porquê, eu não sei. Mas eu sei que toda essa parte que vocês estão vendo de cabelo ficou queimado realmente. Queimou, foi queimadura realmente. Tanto E é devido ao tratamento. Ao tratamento de rádio, ao tratamento via laser, né? Isso mostra o quão potente é o Exatamente. material. Agora é a incrível, cara, tecnologia. que na hora, como eu tô falando, na hora a gente não sentia nada. Eu não sentia nada. Nada. Eu fui sentir 10 dias depois com essas queimaduras. Aí, por exemplo, minha barba cresceu normalmente porque aqui não pegou laser. Não pegou, né? A rádio não pegou aqui. Agora, o meu couro cabeludo ficou todo prejudicado, cara. Todo. Ficou em carne viva aqui perto da nuca, imagina. cara. Assim, doía. Cara, Ardia, coçava demais, meu amigo. Tanto que isso coçava. Eu acordava de madrugada pra coçar minha cabeça. E pra voltar a dormir com aquela coceira, não Horrível. dava, mano. Absurdo, cara. Absurdo. Tá recuperando agora, né? Justamente por conta da queimadura, tá demorando muito mais do que cresceu Deveria, na né? primeira parte, Sim. né? Quantas sessões que tu fez de radioterapia? De radioterapia foram 10 e 10. foram o suficiente para eliminar o tumor, né? Quer dizer, eu ainda preciso fazer uma outro exame, né? como é que fala? Ressonância magnética do crânio para ver como é que tá a É situação. um monitoramento, né? Um monitoramento. Eu vou precisar fazer ainda. Mas, por exemplo, não senti mais, não vi mais aquelas luzes que piscavam. A visão melhorou. Eu tenho uma melhor percepção já. A visão periférica, por exemplo, desse lado que eu estou fazendo, eu não tinha, eu já consigo enxergar minha mão. Percepção de alguns movimentos rápidos eu também já tenho. Mas ainda não tá 100%. Tá Eu sei que ajustando, não... né? Tá ajustando. ajustando. Por exemplo, eu tô olhando o teu olho aqui desse lado. Enquanto eu olho para esse teu olho, o teu olho daqui, eu tenho pouca... Embaça. Então, tipo assim, ou eu olho para esse ou para esse. Pros dois eu não consigo visualizar. Entendo. Então, assim, eu perdi um pouco dessa percepção de detalhes, entendeu? Por isso, Mas, por exemplo... mas o corpo ele tende a ir se adaptando, né? Se Adaptando, ajustando. ao exatamente. Inclusive, a minha médica recomendou que eu faça uma consulta no oftalmologista para explicar. Justo, né? justo. E aí, por exemplo, hoje, por conta disso, eu tomo um cuidado triplicado no trânsito. Dirigir é uma coisa que eu tenho que ter muito mais atenção. Mas ela não te proibiu de, olha, não dirige, né? Não, tranquilo, de boa. Só o Tem um cuidado. Só né? muito cuidado, porque- né? A percepção periférica ela é Sim. necessária. Quando ali, ele né? tava vindo pra cá, 200 km por hora, eu falei, Olha aí, doutora. me entregando. Ele passou, eu vim. volta, velho. E assim, uma coisa que ela também Eles deixou... colocaram o semáforo por causa dele. Tá muito rápido. Olha aí, prefeito. Pô, obrigado, prefeito. Valeu. Cara, e assim, uma coisa interessante que ela me pediu, Ornello, não bata a cabeça. Não tenha acidente. Pelo Não amor bata de a cabeça em casa, Não não bata a inventa. cabeça. Não inventa. Tipo assim, não faz marmota, cara.
Fica na Vive tua. Fica na tua, fica de boa. Trabalha, ok, mas... vai com Descansa, calma, né? cara, descansa. Não força. Não bata a cabeça. Simplesmente ela pediu pra eu não bater a cabeça. E tem outra coisa, que é até engraçado, que eu tenho que alertar, aproveitar a oportunidade que é alertar meus amigos, e sempre que eu posso eu alerto. Sabe aquela brincadeira de homem pra homem, chega e dá uma mãozada aqui no... Nos Países de Baixo. É, não pode fazer isso, cara. Que pode causar Mesmo de brincadeira, cara. Principalmente comigo, que já passei justamente por esse tratamento, que foi contra um tratamento... aliás, foi contra um câncer de testículo, né? Então, eu tenho uma fragilidade a mais. Então, gente, pelo amor de Deus, esse tipo de brincadeira não pode mais Chega, acontecer. né? Pelo amor Na de verdade, Deus, né? não é recomendado pra ninguém, Mas né, cara? Não é legal Porque, também, por né? exemplo, assim, me perguntaram muito, lá mesmo no Secom. Mas teve algum baque, alguma coisa? Bateu aí pra... Não teve, cara. Então é até difícil de explicar. Pois é, né? E aí fica aquele questionamento. Cara, Como, né, o cara? cara saudável, né? É isso que eu já perguntei. Mano, É aquela coisa de 1 em 1 milhão, né? Tipo assim, resumindo as respostas que eu mais tive de como surgiu, é que simplesmente surgiu. Nasceu, E é isso. e é isso. E conviva. Nasceu. E agora pronto, pega, tá aqui, Resolve carrega a tudo. tua cruz. Cara, e como tu enxerga a vida hoje, cara? Depois disso? Porque muda, não vai mudar, vai mudar a tua visão Vai de ser outra vida. coisa, né? Deve Vai ter ser existe um Ornello antes do tumor e existe o Ornello depois, com toda essa experiência de hospital, de Secom, de ouvir outras pessoas. E aí eu acho isso importante falar, porque o jovem, hoje em dia, ele acha que a vida ela é infinita. E principalmente infinita, aqueles cara. que também Ela estão passando por isso. Isso, hoje. e a galera que tá passando aqui, ou por uma dificuldade, talvez não seja um tumor, não seja um câncer, mas tá naquele processo de se cuidar e de buscar pela saúde numa luta como essa. Como é que isso, cara? Cara, olha só. Antes de responder a tua pergunta, eu vou falar do meu 3º aniversário. Ah, né? é verdade. Que foi justamente quando eu fui internado. Eu fui internado no dia 21... Não, eu fui internado no dia 1º de agosto. 1º de agosto de 2025. Nesse dia, foi quando eu tive uma crise... Não, perdão. Foi dia 31 de julho. Eu fui internado no dia 31 de julho. Eu tive uma crise muito grande. Eu acordei muito mal, desorientado. Vomitei litros no banheiro daquele quarto que eu estava, em Manaus. Cheguei a desmaiar no quarto, de tão fraco que eu fiquei. E aí o pessoal batendo na porta, eu desmaiado. Aí foi quando eu fui levado às pressas pro Secom. Aí lá foi feita uma espécie de reanimação. Não exatamente uma reanimação, mas uma espécie de reanimação. E aí, nesse dia que eu fui internado, foi que a equipe novamente voltou a acreditar que não tinha como, né? Que era praticamente impossível um paciente naquele estado sobreviver. E, inclusive, a equipe já experiente, né, com esse... Ali Esses um tratamento, quadros, com esses né, quadros, né? Eles chamaram minha mãe, chamaram meu pai, e, ó, Cara, eles chegaram a chamar sim, a tua família sim, pra dizer sim. que... Tipo assim, ó, comecem a se preparar. Se preparem. Nossa, Porque... Caraca. Sim, cara, sim. pesado, hein? É pesado de dizer, mas a gente tem que falar, né? É a nossa história, a gente passou por isso. Então... E é um protocolo deles também, Sim, né? então assim, a minha mãe... Imagina a minha mãe ouvindo isso e tendo que disfarçar pra mim. A vontade dela era me abraçar e chorar em cima ali de mim no leito, mas ela não podia fazer isso. Só que ao mesmo tempo ela sabia que a qualquer momento eu poderia falecer. Então, agora imagina uma mãe ouvir isso, tendo que ela tem que se preparar para qualquer momento, né, ela receber a notícia. Se pra gente ouvindo a tua Mas história na agora... tua cabeça não passava também esse Eu não sabia. Sim. Não, na minha cabeça Era uma foi crise. uma crise absurda e que daqui a pouco eu ia ficar bom. E aí, pô, cara, é pesado assim pra mim. Eu me seguro pra chorar, mas eu não choro porque eu já chorei muito já. Eu acho que, pô, tô vivendo um momento tão legal agora, né? Mas eu me seguro pra chorar, cara. E aí foi quando a gente passou, né, por essa internação, que foi, cara, pelo amor de Deus. A alimentação de hospital, acho que, não sei se você já for internado alguma vez, mas, pô, alimentação de hospital. Imagina aguentar aquilo ali por 15 dias, cara. Meu Deus do céu, tenho que tomar banho no banheiro do hospital.
E assim, muito fraco, cara, conhecendo histórias, porque cada dia era uma internação diferente ali no mesmo enfermaria que eu. O hospital, na verdade, é uma escola da vida, né? Escola da vida, porque cara. tu ouve um dia a história Vai chegando uma galera de Dona Maria. Sim, Dona Maria, que viveu tantos anos. Aí chega cara. o Douglas tem 16 anos. Aí depois tu sabe que a Dona Maria já foi dessa. Já faleceu, E aí o Douglas o Douglas é muito novo também. Aí vem a fulana. Sim, aí cara. todo dia é uma história. Cara, teve uma vez que eu fiz quimioterapia com uma senhora do lado. Foi numa quarta-feira. Aí voltei quinta-feira, normal. Ela também estava lá, mas do outro lado assim da enfermaria. Na sexta-feira ela faleceu. E eu, tinha feito quimioterapia com ela 2 dias. Na verdade, a semana inteira, né? Isso não te abalava psicologicamente, não? Cara, assim, eles meio que preparavam a gente pra isso, né? Tipo, ó, talvez muitos daqui na semana que vem não estejam mais aqui. Então, eu tinha, assim, alguma noção, né, de que claro que eu não pensava isso pra mim. Isso aqui, eu vou passar por isso aqui, pô. Só que como eu tô falando, tinha pessoas que estavam passando por uma situação muito mais delicada que a minha, né? Com doenças mais agressivas e pessoas idosas, né? Que poderiam realmente, naturalmente, não resistir. Então, acabava que eu... Tu passou por algum acompanhamento psicológico, né? Sim, no começo. No começo, eu tive uma assistência... o SECOM disponibilizava, mas por conta de amigos, como eu estou falando, amigos influentes, né, nos ajudaram no acompanhamento psicológico particular. Então a psicóloga ia até a minha casa e a gente chegou a fazer algumas sessões. Doutora Josiane Monteiro, muito obrigado. Doutora Josiane me ajudou demais assim, a suportar aquela carga emocional. Mas a gente fez durante a primeira fase e durante a segunda fase, que foi mais pesada, a gente teve o acompanhamento dos psicólogos do SECOM, né? Também nos deram uma grande ajuda, uma grande força. Porque assim, cara, se a gente não controlar o nosso psicológico... E o psicológico, ele comanda muita coisa, ele nos derruba, realmente. Ele vence. Cara, e eu vou te falar, como eu tô falando, a minha fé... me segurou muito, né? Segurou demais, cara, me segurou demais. Eu tenho certeza, cara, se eu não tivesse colocado na minha cabeça, eu vou passar por esse tratamento e o câncer vai se fuder comigo, se eu não tivesse falado isso pra mim mesmo, eu acho que ele teria acabado comigo. Uma mente forte. Eu coloquei na minha cabeça, isso aqui eu vou terminar esse tratamento e eu vou voltar pra minha vida normal, pô. É só uma fase. E tá aqui. Tá aqui contando essa história, mano. Tô aqui, contando essa história pra gente, porra. E feliz e forte, cara. E eu já voltei a treinar. Bodybuild agora, vamos ver. Fala aí, coloca mais 2 semáforos com esse E tô de moto nova, inclusive. Olha aí, ó. Tá vendo, galera? Pra você que tá aí, passando por um momento difícil, ó, sempre tem como sair dessa, sempre tem... Psicológico, galera. Não desista, né? Não desista. Por mais que seja muito difícil, por mais que você ache que nesse momento não tem mais como fazer, não desista. Sempre tem uma porta, cara. Sempre tem uma porta. Hoje a gente tá com essa história muito bonita de superação, de um jovem que mostrou pra gente que não tem como desistir. Quando você tem fé naquilo que você acredita. E quando você tem apoio também, porque é importante, ele citou tantos nomes aqui, e cada um, se ele pudesse, acho que ele citava cada nome. Cara, todos os nomes, mas é muita gente que às vezes tá aí pela gente, a gente acaba não percebendo, então não desista do que você tá na sua luta hoje, né, Rodrigo? É isso aí, então, pra você que tá acompanhando, e a nossa canoa tá chegando na beirada. É verdade, né? A nossa canoa que tá aí, a gente tá remando nessa história tão legal, tão divertida, falar com o Ornello. Ornello, tu tá gostando dessa... Legal essa metáfora que vocês fazem. Canoa, legal, né? Tipo... Sai de um porto, vai até chegar no... Isso, Majumã que é isso. Pô, legal. Tu embarca com a gente, agora a gente já tá chegando. Pô, legal, cara, bacana. Sabe gostei. Aqueles pescadores que eles... Bora, todo mundo pescar, aí eles vão contando histórias. Legal. Aí depois eles voltam. Estão retornando, estamos chegando de volta, né? A gente conversou tanto, esqueceu do peixe. Mas, gente, obrigado aí por vocês que estão acompanhando. Ornello, essa câmera aqui é toda sua pra você. Calma, mas ele ainda não falou pra mim. Calma, eu quero só que ele responda aquela Maria. pergunta.
De novo. Não essa, mas aquela pergunta. Jacarezão aí. Pra galera que tá aí, eu quero que tu dê esse recado pra galera jovem. Por que eu acho que é importante isso? Porque a gente vive hoje nesse imediatismo, nessa coisa maluca de rede social, nisso de sempre estar comparando a vida do coleguinha do lado, a grama do vizinho, e parece que tá sempre mais verde, né? E tu passa por uma história tão forte, tão bonita, e tu contando pra gente aqui, que se perguntou por que comigo, e hoje tá contando isso pra gente com essa alegria, cara, com esse teu sorriso que tu tem. Conta pra galera aí qual é a dica que tu tem, ou qual é o recado que tu tem pra galera jovem, principalmente, de vida, né, vida, mano. O que mudou na tua vida, qual é a tua visão de vida hoje, sim, entendeu? Claro. Isso é super importante, porque eu acho que tem alguém aí que vai assistir, eu queria saber, eu queria ouvir isso, então seria legal. Cara, antes do câncer, como eu tô falando, eu busquei ter uma vida o mais saudável possível, né? Mas não foi o suficiente. E assim, eu meio que tacava o foda-se pro próximo, sabe? Eu focava muito em mim, muito no meu trabalho, muito em ganhar dinheiro, que é bom, mas não é tudo. Rodava esses municípios aí todos fazendo festival, ganhando um bom dinheiro, como eu falei também, assim, eu, solteiro, não tenho filho, ainda moro com os meus pais, não tenho grandes responsabilidades e ganhando um bom dinheiro, então assim, aquilo ali me envaideceu, né? Essa coisa ego, né, cara? De chegar num município, sei lá, chegar ali em Nova Olinda do Norte para fazer o festival e ser tratado como um príncipe, como um, sabe, como um ídolo mesmo, uma celebridade. Né? Então, tudo isso me envaidecia muito. Quando eu passei por essa situação da doença, de estar deitado num leito onde do meu lado tem um senhor humilde, um tricicleiro, do outro lado um pescador, eu tava ali no mesmo nível que eles, cara. Não importava o tanto de dinheiro. Não importava o tanto mídia. que eu era famoso, não importava o tanto de dinheiro que eu ganhava, não importava o tanto de prestígio que eu tinha ou ainda tenho. Ali vocês eram iguais, né, irmão? Ali tá todo mundo igual, irmão. E se você saísse dali pro cemitério, era a mesma coisa. Caramba, bicho. Né? Você dali para um caixão é a mesma coisa que o seu Josenilson aqui, que é pescador, que a dona Maria ali, que é dona de casa, que é empregada. E às vezes a gente não enxerga, a gente não enxerga o outro. A gente não por enxerga por essa vaidade, por esse ego, por essa besteira. A gente não imagina que nesse momento, nesse exato momento, o Secom tá lotado de gente que tá lutando pela vida, E não vai nem muito longe. O Jofre, uma casa de senhora, uma casa de alguma senhora que tá cuidando do neto do... Tá aqui do nosso... Às vezes o nosso vizinho tá passando por uma luta, a gente passa todo dia e não pergunta, tá bem? E a nossa vida é tão perfeita, cara, tão boa. Hoje eu vejo que eu tenho uma vida tão perfeita, mano. Tu deve dar valor pra falar agora, né? Pelo amor de Deus, eu tenho uma nova ótica da vida. Uma nova ótica. Hoje, quando eu chego no curral, por exemplo, do Caprichoso, e a galera vem, pô, mano, que bom te ver. Eu falei, mano, que bom eu ver vocês, cara, de novo. Porque eu poderia não ter voltado, mano. E hoje ter força pra cantar, por exemplo, como eu cantei ontem, vou cantar hoje mais tarde. Cara, pelo amor de Deus. Isso faz valer a pena, a vida. Com certeza, meu amigo. Olha os detalhes aí surgindo, Detalhes, mano. Cara, coisa que tu não enxergava. Eu não enxergava, pô. Pra mim era só prestígio, era só grana entrando porque eu tava fazendo festival e eu tava sendo visto. Eu sou o cara, eu sou o apresentador aqui desse negócio. Então, cara, besteira, mano. Besteira, bicho. O negócio é tu tá vivo, com saúde, com a tua família. Mano, o tanto que eu dou valor pra minha mãe hoje, que ela foi uma batalhadora comigo, sofreu comigo, deixou a vida dela pra viver a minha, assim como meu pai também. Cara, o valor que eu dou hoje pra eles tá triplicado, mano. É um negócio assim que eu não conseguia enxergar antes da doença. A doença me deu literalmente uma nova vida, cara. Uma nova vida. Se tornou mesmo. um outro ser humano, né? Vamos dar palmas por cara, por outro cara. senhores. Que história. Que história, hein? E depois disso, meu povo, espero que você tenha gostado. Agora a nossa canoa. Agora sim. Agora a nossa canoa chegou no porto que tinha que chegar. Chegamos. Bateu na ilharga ali Como o Rodrigo falou agora, depois desse depoimento, é
essa câmera é pra te dar o teu abraço, teu recado pra quem tá pra galera aí, pra gente poder dar tchau pra galera e descer do porto, que agora a gente tem que chegar em terra e tu tem que seguir nossos compromissos. Opa! Tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Foi uma alegria compartilhar toda essa história aqui com o Kelvin, com o Rodrigo. Eu já acompanho, né, alguns cortes ali no Instagram, principalmente do Mais Monkey Podcast. E tá aqui uma alegria, contando pela primeira vez com detalhes. Porque exclusivo. É exclusivo, sim, sim. Eu já fui em outro podcast, mas falei rápido, questão de 10 minutos. Cantei, enfim, já fui num programa de rádio, mas também foi bem rápido. Aqui é a primeira vez que eu tô, de fato, abrindo para vocês essa história do começo ao fim. Nossa história artística, nossa história de luta. E tô muito feliz por voltar aos poucos, né? Já, como eu falei também, já voltamos a fazer festival agora, final de janeiro, justamente 1 ano depois que a gente iniciou o tratamento. Voltamos a fazer o festival lá de Barcelos. Voltamos a fazer show, voltamos a apresentar evento. Estamos voltando também agora para a temporada de ensaios que já iniciou no Caprichoso. Passamos por uma semana aí de ensaios intensos com a Marujada. Tô me sentindo forte o suficiente para cantar. Tô gostando de me ouvir cantando, sabe? Com a força suficiente para cantar. Voltei a treinar, voltei a praticar exercícios físicos. Dando o meu melhor, mas também sem exagerar, porque o corpo, né, tem um tempo para se recuperar. Tô muito, muito, muito feliz. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a você que, se você rezou um Pai Nosso por mim alguma noite, uma vez que você dobrou seu joelho para rezar um Pai Nosso por mim, que fosse, ou uma Ave Maria, saiba que deu certo, funcionou, suas orações foram ouvidas e hoje eu estou aqui graças às orações, graças a Deus que me deu uma nova oportunidade, porque realmente pela medicina era praticamente impossível eu sobreviver. Se eu estou aqui hoje é porque Deus tem planos para mim e Ele quer que eu viva muito mais, quer que eu viva para Ele e eu estou vivendo para Ele muito mais, para me dedicar muito mais à obra de Deus e levar a mensagem de que nada é impossível se você tem fé. Tamo junto. Caraca! Muito bom, senhoras e senhores. Para vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, o nosso episódio de hoje, muito obrigado. A gente volta... Agora 2 episódios, né? 2 episódios por semana, a gente tá muito bosta. Doido, né? É isso aí. E a gente volta na próxima terça e na quinta-feira com mais uma personalidade da nossa Parintins, do nosso Amazonas. Pra você, um beijão e até lá. Tchau!